Fala galera, tudo beleza? Oi, gente! Estamos aqui para mais um episódio do Casei Pra Quê? Eu sou o Lucas. E eu sou a Bruna. E seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Temos aqui novamente, né, como sempre, mais um casal aqui muito especial para contar um pouquinho da história deles, trocar uma ideia aqui com a gente. É isso, são duas pessoas que são um pouco próximas da gente, eu diria, assim, a gente fala com eles de vez em quando, não muito, né? Em relação A gente tem um certo carinho por eles. pouco, assim, quase nada, eu diria. Cara, vou começar falando aqui uma pessoa ilustre, né? Ele que começou a vida muito cedo como garoto de programa. Ganha a vida dele com isso até hoje. Faz isso muito bem, inclusive. Eu não queria dizer não, mas eu comecei também a minha vida dessa mesma maneira. Eu tô aqui com o Mateusão, grande amigo meu. E aí, pessoal, boa tarde, tudo bom? Agradecendo os elogios, né, do meu grande amigo e irmão Lucas. Não, pouco próximo, né, irmão? Não. Irmão pra mim. Ele tem as características e opiniões dele. Mas estamos aqui hoje, né, pra gente ter uma conversa bacana, bem suave, aqui contar Bem suave. Né? Eu tô com medo. algumas peripécias nossas, mas vai dar certo. É isso aí. E a gente também tem ela aqui, a pessoa que é uma simpatia em pessoa, assim, qualquer lugar que ela chega, ela ama todo mundo, ela é uma pessoa aberta, é uma pessoa, né, que ama todo mundo, é uma pessoa que, quando ela tá brava, você nem percebe, ela consegue disfarçar muito bem, sabe? Ela tem uma inteligência emocional para disfarçar as raivas, que é Fortíssimo. absurda. Que é a esposa do melhor amigo do meu marido, vai ser minha melhor amiga. Filha da mãe. Obrigada. Bem falsa agora. A esposa do melhor amigo do seu marido. É um prazer, gente, fazer parte desse novo rumo aí de vocês. Eu espero que dê super certo. Eu já disse, Obrigada. vocês precisam ser digital influencer rápido Né? e urgente. Principalmente Dona Bruna Perazzolo, que já tá aí toda íntima das câmeras. Com A certeza. gente tá fazendo o que você falou pra gente fazer, cara. Você E depois, quando vocês estiverem aí, né, com 1 milhão de seguidores, você lembre dos amigos para levar a gente para as viagens, tá? Tá bom, Não esqueça da gente. Eu não vou esquecer da esposa do melhor amigo do... Importante. Pode deixar. Importante. Mas vai, amor. Como é que a gente vai começar, então? A ideia aqui é a gente entender um pouquinho mais da história desses dois. E aí, eles estão juntos há pouquinho tempo, né, gente? Super pouco. Então, estamos falando de... Tu quer dizer que a gente se conhece? O tempo já é desde 2019, né? Então, vamos fazer 14 anos ano que 2009. 2009. 2009. É. Você 2009. falou 2019, eu pera. Em 2019 eu tô retardada, né? Não, é 2009, vai fazer 14 anos. Fevereiro do ano que vem. 14 anos. E a história de vocês é legal porque vocês tiveram vários altos e baixos e pontos diferentes. Acho que ficaria mais bonito se tu falasse, a gente tem 13 anos e alguns meses. Não, mas 14 anos é um negócio mais fácil, fazer 14 anos. 14 anos, eu concordo com essa Que é dona. o ano Do que 13. falar 13? Ah, verdade. Ah, sim. Eu já ia me manifestar aqui. Talvez. Eu já... Não, mas tenha calma, tenha calma. Não, seguradinha. Não vai, mas eu queria saber um pouquinho mais de como vocês se conheceram. Como é que começou essa história de amor? Esses momentos. Não começou muita história de amor, não. Começou a gente conversando. Ele estava morando em Brasília na época, e eu aqui, óbvio. E Você tinha quantos anos? eu tinha 17, quando a gente começou a conversar. Era. Mas a gente só tem 3 anos, né? Pra não pensar que ele é pedófilo. A gente tem 3 anos de diferença. Não, e quem apresentou vocês? Porque se ele tava lá, alguém teve que fazer esse intermédio. Não. Na verdade... Sabedoria Isso. feminina. Sabedoria feminina. Aqui. Como assim? Não, na verdade, a minha tia é vizinha da mãe dele, né? Eles moravam frente a frente. A minha tia conhecia ele desde pequeno, né? Então, a gente já meio que já tinha se conhecendo, que ele ele não olhava pra mim. Ele passava e baixava a cabeça. A minha infância e adolescência era só jogar bola. Isso é uma verdade que O eu pensamento assumo. era esse, né? A preocupação era outra. Tá certo, tá certo. Então, tipo, eu lembro dele... Já começou, viu, Matheus? Já começou aí. Já começou as alfinetadas. Eu lembro dele, acho que desde o quê?
Quando eu voltei de Portugal, que eu morei 2 anos e meio em Portugal, quando eu voltei, eu tinha 12 anos. E aí, eu ia muito na casa da minha tia, né? Depois que eu voltei. E aí, eu sempre via o Matheus passando, mas ele zero cabimento. E eu tinha 12 anos, né? Então, eu tinha 12 anos. Na verdade, eu era meio retardada também ainda, né? Então... Mas super entendível, né? 12 anos. Era uma criança. A preocupação é outra. Se a Isa tinha 17, você tinha? 20? 21. 21? Não, 20, né? 20. 3 anos. Quanto diferença de 20. 4 anos a Porque diferença. tem os meses, Não. né? É, Verdade. porque eu sou de 87, ela é 91. Sendo que o negócio é que ela faz em janeiro, eu faço em dezembro. Entendi. Acaba Fica mais ou menos Fica perto, parecendo né? 3 anos. Mas o que eu ia conversar, né? Já pulando mais o ponto inicial da nossa... Se conhecer, da gente se conversar, eu comentei sabedoria feminina porque eu acho que, se eu não me engano, era na época ainda do MSN. Era. E eu falava com a- MSN, saudades. Eu falava com a prima dela no dia, com a Adriana, que é prima dela, que mora lá em frente a gente, e... Do buffet. Isso. E aí eu um dia tava falando com a Adriana, não lembro qual era o assunto, ela só perguntando como é que estavam as coisas, e aí ela... Não, você tava perguntando, você tava ligando pros seus pais. E não tava E eles conseguindo não falar com estavam eles, né? atendendo. Aí tu chamou a Adriana pra saber se eles tinham saído, se eles estavam em casa. Aí é a Isa que se fez Mas a minha passar de memória- Adriana e respondeu e começou a puxar a conversa. Ah, Por isso que eu falei da entendi. sabedoria feminina. Lógico, né? Pai, essas mulheres são A gente quentes, não pode viu? dar ponto. A gente sempre dá. Não vacila, não. Não dou ponto sem nó, né? É lógico, não pode. E aí, a partir daí, a gente começou a conversar. Eu tava em Brasília na época, ela tava aqui em Fortaleza. E conversa vai, conversa vem. Aí tem momentos engraçados, né? Que ela me esperava de noite pra conversar e às vezes eu ia dormir, mas faz parte. Filha da mãe. Era. Eu só não posso chamar filha da puta, né? Porque é minha pobre da minha sogra, né? Mas ele dizia, ele entrava, ele saía antes dele sair de serviço, ele dizia assim: olha, me espera tal horário que quando eu saio de serviço eu falava, filho da puta. Eu tentava, mas não sabia que depois que eu saía do posto eu ia dormir. Aí eu ficava retardada mental esperando de madrugada e nada do bonito. Aí eu ficava muito Você puta. aqui, ele lá. Aí eu dava também um chá de sumiço nele, deixava ele sem resposta. Deixar na merda. Era. Merecido. Dava aquele gelo. Nada mais justo. Aqui se faz, aqui se paga. Mas aí o negócio foi desenrolando, ainda assim, que tu lá e ela aqui. Foi, a E foi dando conversa certo. foi evoluindo. Não, mas aí a gente não tinha nada, a gente só conversava. trocava ideia. Isso. Ah, entendi. Aí Não. no início não, no início ele falava assim: "Ei, tu vai me apresentar tuas amigas?" Era tipo isso, viu? Olha aqui. É um olho no peixe, outro no gato. Entendi. Era isso a conversa. Era. Aí depois que passou. Aí ele me disse, ele me avisou, acho que mais ou menos mais pro final do ano, que ele vinha de férias pra cá. Ah, foi preparando o terreno. Já foi preparando o terreno. Ah, cabe espera. Aí ele veio de férias pra cá. Aí ele veio de férias pra cá já, né, em 2019. 2019, eu tô cismada com 2019. 2009. E aí ele veio de férias pra cá no comecinho do ano, em fevereiro. Foi em fevereiro. E aí... Lembra e da é época do justamente carnaval. isso. Aí eu, besta não, né, chamei ele pra passar carnaval na casa de uns amigos do meu primo. E aí ele foi comigo. Mas isso a gente já tinha começado a ficar quando foi o carnaval. Já. A gente já tinha começado a ficar e tudo. E aí a gente foi pra casa. Era casa de serra, a gente Mulungu. foi. Isso, Mulungu. Mulungu. Massa. Foi Eu massa. lembro de vocês comentando essa história. Isso. A gente foi pra Mulungu. Pois é, a gente Eu foi acho pra que nessa Mulungu. época a gente não tinha ainda se conhecido, não, eu acho. No quê? Da Bruna. Não. Não. Isso aí foi muito antes. Sim. Aí a gente foi pra Mulungu e aí o Mulungu a gente ficando e tal. Aí no último dia de carnaval a gente tava voltando e aí ele me pediu em namoro. Ah, então já foi na primeira vez. Foi lá no carnaval, Foi ficou no junto, cara, é isso que eu carnaval, quero. isso. Vamos namorar. Ele não é besta, sabe por quê? Porque ele ia voltar pra Brasília.
Ele ainda ia voltar pra Brasília, aí ele já queria deixar um negócio ali, né, amarrado. Garantido, é o garantido de Fortaleza. E ele sabia que eu era muito de sair, que eu ia pras festas. Saiu igual. Não, o quê? É lógico. Não. Como não? Mas Não saía. Eu era retardada também. Era meu primeiro namorado. acredito, cara. Eu só tinha uns ficas, eu nunca namorei sério. E aí, com ele, aí eu comecei a namorar sério e tudo. E ele tava em Brasília, era ciumento que só não sei o quê, que Ave Maria, tinha que aguentasse. E aí tu ficou mais quanto tempo em Brasília? Antes de voltar pra cá? 6, 7 meses. 6, 7 meses. A gente tava falando aqui com um casal mais cedo, eles estavam falando que eles também passaram muito tempo longe, né? Namorando à distância. No caso dele foi 5 anos. Eita! Eita. Aí eles falaram que uma das coisas que é o principal, né? Que eles perceberam que, tipo, ajudou muito é porque nenhum dos dois era ciumento. Tipo assim, ciúmes era, Super tu quer tranquilo. sair? Massa. Outro quer sair? Legal, tu vai ficar, entendeu? Tipo E assim, não é que não liga, né? É, Tipo assim, não é que não tô nem aí pra liga. você, é só, tipo, tô assim, tranquilo. Tô tranquila em pode relação ir a isso. tranquilo. A maturidade, né? É, Pois é, e não... Eles eram mais velhos, isso. Porque vocês tinham quantos anos? Conta Não. demais. Eu tinha acabado de fazer 18 anos quando a gente começou a namorar. É. Adil. E aí, no Maturidade caso, zero. então, e no caso, então, tipo assim, tu era ciumentozão, mas tu não tinha ciúme nenhum. Não, eu era mais tranquila, mas eu ficava chateada com algumas situações. Porque, tipo, ele morava em Brasília, numa casa cheia de homem. Pelo menos era uma casa cheia de mulher, né? Sempre... sendo que é só o que tinha, né? Eu tinha raiva porque era assim, Festa era eram umas direto. criaturas sem noção que ia na casa, ficar com os boy lá da casa, e aí elas saíam escrevendo na parede. Gente, aí eu ficava... Era exército, não era? Era Marinha, na verdade. Marinha. Aí eu via aquilo e ficava, né? Óbvio, É lógico, é. lógico. Com toda razão, né? Com razão. Aí eu ficava, né, meio assim. Mas eu era mais tranquila em relação a isso. E aí tentava deixar ele mais tranquilo em relação a minhas saídas, né? Porque eu saía com as minhas amigas e tal. Era uma coisa mais tranquila. Eu não tava mais indo pra festa, porque era já tava assim, já estava me sentindo em outra vibe, né? Porque as minhas amigas iam pra festa pra conhecer outras pessoas e tudo. E eu não tava na mesma vibe. Então, já a festa eu ficava mais de boa, mas eu ia dormir na casa delas e tudo. E aí ele ficava com ciúme disso. Aí tu ficava lá... Eu acho que era imaturidade, ponto 1. Ponto 2, eu não conhecia o pessoal. Porque eu acho que às vezes cara quando da você Bruna é conhece, ótimo. você tem uma intimidade ou já um relacionamento, você... Tipo assim, é tanto que em alguns momentos teve algumas amigas dela que eu teci uma opinião. Eu falei, cara, não é que não bateu, é que, tipo assim, não passa muita segurança. Credibilidade. O termo seria até credibilidade. E, tipo assim, e com o tempo ela até... Alguns casos ela meio que... Você meio que tinha razão e tudo, mas Acabou outros... que a vida foi meio que seguindo outros rumos, né? E aí... Aquela coisa dos objetivos, né? As pessoas têm objetivos Sim. semelhantes e continuam Isso. mais ou menos ali, né? Quando começa a destoar muito... Mas eu achei legal esse comentário do Matheus de quando você tem mais ciúme quando você não sabe com quem a pessoa tá, né? Sim. Eu lembro que quando eu comecei a viajar, né, vou trabalhar viajando, a gente passou por alguns momentos meio Foi. funnyzinhos. E o caminho que eu mais tentei fazer foi te apresentar para as pessoas que estavam junto comigo para você conhecer o pessoal. Então acho que foi por isso que ela levou a Isa pra lá também, viu? Mais uma aí pra dizer, ó, tá tudo certo aqui, viu? Eu não sei, é tranquilo. Porque, tipo assim, tu fala se eu era ciumento ou eu... Tipo assim, eu tinha que conhecer as amizades primeiro. A Isa também, quando bate o olho, Nossa Senhora. ela já tece, assim, a ficha todinha na O pessoa. Lucas sabe. Comentário. Quando a gente tinha 2 meses de namoro, nem isso. Não fazia nem um mês que a gente tava junto. A gente saiu com esses dois. E a mãe e a irmã dele botaram uma pressão tão grande nas minhas costas, falando, Isadora, fica tranquila. É Se um ela amor. não gostar de você, ela vai escrever na cara dela logo que ela não gosta de você. E aceita, assim, ela é assim mesmo. Se ela não gostar, tá Aí tudo não tem bem. volta mais não. Se não gostar também nem vá atrás, porque... Porque não adianta você fazer. Gente boa essa menina, né? Foi assim com a hype lá em cima. Ainda bem que você gostou de mim, cara. Tomei uma tequila com você. E depois eu fiquei sabendo que ela tomou a tequila a primeira vez comigo, ficou passando mal ficou morrendo lá. depois. E eu achei isso um absurdo, porque eu não obriguei ela a tomar tequila. Conquistou, cara, viu?
Você não me conquistou por causa da Foi tequila. um ato de amor, foi um ato de amor. Você não me conquistou por causa da tequila. Não foi. Mas foi a abertura do É, foi. relacionamento. Foi. Ela deu uma... Se esforçou Ela ela. gosta, ela gosta. Eu realmente tenho que concordar, viu? Não foi um grande esforço, não. Não, fazia mais de um ano que eu não tomava Bebida alcoólica? bebida. Não, acho que bebida alcoólica eu tava tomando, mas Tequila, né? mesmo fazia muito mais de um ano que eu tinha feito a mulher. Verdade, verdade. Mas beleza, e aí então o Matheus ficou um tempo fora, estudando, tá, amor? 6, 7 meses lá em Brasília ainda, até sair minha baixa. E aí voltou pra cá. Isso. E aí voltou e já sabia definitivamente que vocês iam continuar juntos. Tava Ou massa não e era rolou- isso que vocês queriam. ou não rolou nenhum momento de, na hora de voltar, de pensar, será que a gente vai ficar junto mesmo? Não vamos? Eu acho que... Ele olha pra mim assim... Não, Ele olha pra eu mim falo assim. porque, por Pode exemplo, falar, uma consequência do distanciamento foi que a Isa, ela meio que oficializou que ela se alimentava só de amor, né? O meu. Porque ela ficou mal durante a ausência, mas quando eu voltei... Gente, eu cheguei a pesar 47 quilos. Senhora, Caramba, a Isadora não é baixinha. 47 quilos. Eu fiquei só o vem. A cabeça... E meio que a gente começou mesmo a namorar em si quando eu voltei. A gente começou a se organizar com relação ao namoro, a curtir, né? A primeira coisa foi passar ela pra ser nutrida. Deixando claro... Nutrir a menina. Deixando claro que eu perdi minha virgindade com ele, né? Olha. Então... Mas isso... Isso foi depois que voltou de... perguntar a mesma coisa. Foi depois que voltou de viagem. Vocês estão numa sintonia boa, viu? Né? Sim, foi sim. Depois que voltou de viagem. Foi depois que voltou de viagem. Foi. Eu perdi a virgindade depois que a gente voltou depois que tu voltou de viagem. Mas é porque foi uma memória dele não tentativa. é boa. Ih, rapaz. Foi uma tentativa. Não, foi uma tentativa, não. Rolou. Tu não se lembra não, macho? Na verdade, eu quero não lembrar. Nossa, foi ótimo. Eita, Então, rapaz. Esse Esse negócio aí foi Não, a muito primeira legal, vez não. dela. Não, deles juntos, né? Não, mano, tu fica quieto, mano. O cara tem que saber. Isso eu já sei, Matheus Teixeira. Ah, é que ninguém sabe Vai disso, todo mundo sabe. Vai espanar. Filha, Mas beleza, aí voltou, tal, decidiram ficar juntos e vocês namoraram mais quanto tempo depois disso, antes de decidirem noivar e casar? Eu acho que vocês moraram juntos antes de noivar. Isso. Porque assim, quando eu fiz... Eu acho que Foi. é legal saber até o momento de vocês dizer assim, vamos juntar aqui as escovas. Porque assim, com uns 18 anos, mais pro final dos 18, eu comecei a trabalhar. E 19 anos eu fui morar sozinha. E aí fui dividir um apartamento com uma amiga, mas ele dormia mais lá em casa do que na casa dele. É o agregado lá. Era o agregado. começou o momento nômade da nossa relação. Aí eu trabalhava, nesse período eu trabalhava na parte da tarde no shopping, e aí ele fazia faculdade, e depois da faculdade eu ficava retardada mental, esperando até umas 11 horas, mais ou menos, e aí ele chegava da faculdade e ia lá pra casa. E aí, com isso, eu ainda dividi no apartamento com a amiga, demorou mais ou menos ainda uns 7, 8 meses, depois ela foi morar sozinha, e aí eu fiquei morando também ainda no apartamento, e aí ele meio que se instalou. Entendi, mas Ficou. Não Então- rolou um momento de, ei, vamos morar junto? Foi tipo um... A gente nunca teve isso, foi meio que acontecendo. Natural. Foi Quando tudo pensou meio que não, já acontecendo. tava lá as roupas dele do dentro do armário. Isso, pensou que não, já tava lá. 10 pontos pro Lucas. Acertando tudo. E pros seus pais foi tranquilo, Matheus, esse movimento? Eu- Sair de casa? Ou... Eu acho que, como já tinha minha irmã e o meu irmão antes, né, que eles são mais velhos, acho que meio que já foi uma... Um desmame. Foi acontecendo ao natural, né, com eles também. Mas minha mãe sempre foi muito de... Principalmente porque ela também conhecia Isadora, ela conhece a família da Isadora que morava lá em frente, né? Então, tipo assim, se acaba... Ela dizia, toma cuidado com essa menina. Isso. Tinha que ter os cuidados até pra não fazer não fazer merda mesmo. Esse é o... E depois uma Alice família não tá tá aqui, não. falando pra outra. A Alice futuramente vai ouvir isso aqui. Vai mesmo. Mas... Fala palavrão, É. Mas
É isso, Isa ainda se mudou algumas vezes, eu ia atrás. Muitas vezes. Pois é, por isso que eu falei, momento nômade do relacionamento. E eu ia atrás e tudo, e sempre saía da faculdade à noite. E quando dava, eu ia já lá pra casa dela, quando não, eu ia pra casa. Teve época de eu já, tipo, ela morava perto, lá na Messejana, eu saía da faculdade, pegava um ônibus ia pra lá, no outro dia de manhã ia pra casa. E aí minha mãe, com aquela cara, lembrou que tem casa? A minha mãe também foi do mesmo jeito. Fica tranquila, cara. Pode ser separado. Mas aí, então, beleza. Aí vocês foram viver juntos, tá? E casar, oficialmente? Quando foi o momento de falar, não, vamos... Como o Lucas disse, teve esses testes drives, né? E aí quando a gente... Tem um momento que a gente pensa realmente, não, vamos morar junto. Já tinha 6 anos, né? Quando a gente... Isso. Vamos morar junto. A gente tinha 6 anos. Mas isso. parabéns, viu? É, Vocês têm que comemorar hoje. Pois é, aí a gente, em algum momento, a gente começou a conversar, não, vamos dizer assim, planejar os mínimos detalhes, mas a gente pensava em, quando é que a gente vai morar junto? Quando é que a gente vai casar? A gente pensa em casar em algum momento? E a Isa já começou a puxar mais. Ela que iniciou esse assunto, essa conversa. Como o Lucas disse, mais uma vez, as mulheres. Há 6 anos. Queria mais o quê? 12? não. Misericórdia. Meu amigo, o negócio aí, né? Mas, minha filha, Não é fácil, não. a conta o dia chega, né? Tem que assinar. E aí, meu chapa, quais são suas intenções comigo? Assumir. O que é que você quer realmente, né? E aí a gente foi atrás, né? Cartório e tudo. A gente só decidiu cartório. Como é que foi? Vocês só decidiram qual era o cartório? Só casar no cartório, pronto, fazer uma viagenzinha básica e pronto. E nessa altura do campeonato aí, vocês dois trabalhavam? Sim. Mas tem um ponto... Ele já estava trabalhando contigo. Tava. Tava trabalhando contigo Tava. já. Mas tem um ponto até engraçado sobre isso. Tipo assim, a Isa sempre... Ela saiu de casa, foi morar em alguns imóveis e eu fui atrás. Rodei Fortaleza City toda. Na época do casamento, a gente tava morando com meus pais. Não. Tava. Já tava? Já. Já, verdade. Um pouco antes, quando a gente tomou a ideia de se Isso. casar e sair, a gente tava morando com meus pais, literalmente num quarto, né? Foi literalmente assim. A gente tava num apartamento, sendo que nesse apartamento a gente não tava gostando. A vibe do apartamento não era legal. Já entrou naquele local que, tipo, a energia dele não é massa. Era esse apartamento que a gente morava. Inclusive, entrou um morcego que eu tive que expulsar. Mas o Matheus tava lá? O Matheus estava lá. Quando ele viu o morcego, ele voltou pra dentro do quarto. Com medo do morcego? Falou comigo. O morcego, ele tava pendurado literalmente em cima da porta pra ir embora, pra sair do apartamento. É porque eu meio que, na minha ignorância, eu vou pra acabar com a situação... Ele tava com medo do morcego. E, justamente, eu não tinha esse negócio de... espanta, bota ele pra fora. Não, eu ia chegar com o que fosse, chinelo, cabo de vassoura... É muito violento. E ele era pequenininho. Pois é, infelizmente eu tenho esse... Ou eu vou pra acabar logo, ou eu não vou. Mas tava bizarro, porque, tipo assim, ele tava literalmente dormindo, todo enroladinho. No teto. De cabeça pra baixo. Aí, tipo, batia o vento, aí ele que balançava. Pois era, porque dado era um nome pro morcego. Foi bizarro. Aí eu fui atrás de tentar tirar o morcego lá do apartamento. Aí eu consegui. Com delicadeza. Com delicadeza, Ele né? voou, foi-se embora. Foi. Eu disse pra ela, não tenho essa delicadeza, eu nem ia conseguir fazer. Eu ia chegar lá praticamente quebrando a janela junto com tudo. Matheus ia até cair junto assim, né? Aí eu sei que depois disso a gente decidiu sair do apartamento mesmo. E meio que se organizar pra poder ir pra um canto melhor, né? Não ir de qualquer jeito. Aí a gente foi morar na sogra. Isso aí é teste de relacionamento também, viu? Viu? Teve Mas muitos. a minha sogra, na época, meu sogro também, né? Então, minha sogra e meu sogro eram super de boa, sabe? Era bem tranquilo. Então foi uma era. época massa, assim, de boa. Foi uma época Teve nenhum tranquila, a estresse, foi gente não tranquilo. tinha... Eu acho que foi boa pra mim.
Talvez pra Isa não tanto. Pra mim, eu tinha aquele incômodo, porque assim, quando você não tá na sua casa, e tipo assim, eu tinha costume de fazer comida assim, né? Era besteira na época, né? Fazer minhas porcarias, miojo, uma patitas e tal, um negócio assim. E tipo, eu tinha vergonha de estar, tipo, invadindo o espaço ali, né? Da minha sogra e tal, cozinha. Apesar dela sempre ser muito de boa, mas eu não tava no meu lugar e tal. Então eu ficava meio assim, achando, me incomodava por eu estar achando que estava incomodando, entendeu? Então, era isso que Aí eu vocês ficava passaram- meio... Vocês passaram quanto tempo lá? Alguns meses. É, a gente passou meses, acho que... Mas foram bons meses até, a gente passou uns 8 meses. Foi mais pra perto de um ano do que... Isso. Bicho. É, Pô. Foi um tempo bom. foi um tempo bom. Foi um tempo Foi um bom. tempo bom. E aí a gente... Aí lá a gente começou a comprar meio que as coisas do nosso novo apartamento e empilhar Nossa. tudo dentro de um quarto. É isso aí. Começando... História da nossa vida também, né? A gente separou em 2 casas. Gente. Mas legal. E aí vocês foram morar juntos oficialmente, casaram. E aí nessa época os dois estavam trabalhando. Os dois trabalhando. Normal. Isso. Sim. Já era oficialmente garoto de programa. Ele já Já. era garoto de programa. Junto com o meu marido, eles Isso. faziam. Agora eu acho que vocês ainda eram estagiários. Eu acredito que eles ainda estavam sendo estagiários Eu não nessa sei, época. eu acho que quando vocês casaram, eu acho que a gente já... Já tinha sido contratado. É, porque efetivado. a gente casou em 2014. Acho que vocês entrou entraram em 2013 lá. 2013. Foi Isso. meio do ano. Em julho de 2013, foi. Aí vocês Tinham casaram... acabado de virar, acho que foi mais ou menos deve um ter ano, sido. né? Pra poder virar. Foi. Pois é. Pô, legal, foi um marco legal, assim, né? Foi. Tipo assim, uma estabilidade financeira, querendo ou não, que ele alcançou, tu já trabalhava, já tinham juntado ali as coisinhas de casa, já tinha uma base legal pra dizer, não, vamos morar junto, mas não vamos começar do zero, né? E já tinha experiências, né? É, Sim, A gente já sabia como era Com uma boa certeza. mudança. já sabia. E já tinham morado juntos. Já né? tínhamos Eu acho morado que- juntos. Eu acho que esse é um dos grandes riscos de você. Riscos, né? Põe aspas. De quando você casa, você nunca conviveu de verdade com a pessoa, você casa e você vai morar com aquela pessoa. E tá 24 horas por dia, vai de repente. é diferente, Mas né? eu acho que nisso a gente sempre foi muito de boa, né? Tipo, eu não lembro da gente. A gente nunca foi de quebrar pau por essas diferenças de, sabe? Aham. Acho que era mais de ciúme mesmo. É o cabo ciumento. Então, quando um ficava com fome, o outro não queria resolver o problema. Bateu! Fome, gente, vocês estão com um pensamento muito... Deixa a Bruna com fome pra tu ver. É. O Lucas é mais provável. Ô, Lucas, já viu o Lucas com fome? A gente tem que comer 3 horas. A recomendação do nutricionista. É, né? Safado. nutricionista. Sei não, eu sei É não. sério. Não, mas beleza, gente. Então aí rolou tudo isso. E aí, em 2016, eu apareci na vida de vocês. É um marco importante também que a gente tem que colocar. Mas em que momento tu tá falando? Ah, eu tenho até uma reclamação pra fazer, amor, que agora Na todo hora, mundo hein? vai Ao saber. É, ao vivo, chamando na chincha, né, Lucas? Né? Porque, assim, o Lucas solteiro não foi um negócio legal pra mim, né? Pra mim, o Lucas solteiro foi muito complicado. Ela se dói até Porque, hoje. assim, Ah, tô vendo mesmo. eu sou ciumenta. Fala isso, era você que era ciumento, viu, Matheus? O jogo Mas muda. Isso, teve um momento da vida que o jogo virou. Não é mesmo? É. E aí, eu, ciumenta, como uma boa capricorniana, muito simpática, muito calma, né? Aí, eis que o Lucas fica solteiro e quem se ferra? Sou eu, né? Porque ele pega, entra nos aplicativos da vida, que eu nem sabia que existia, porque eu sou do tempo do MSN. E não sei por que ele precisava de uma opinião. Aí que eu tava entrando numa furada por causa da sede. Filho da mãe. Não, dá fome, né, mano? É fome. É da fome. É a fome. E aí ele printava a galerinha, né? A galerinha. A galerinha, porque vamos deixar claro, né, que foi uma galerinha. Ele printava a galerinha e mandava pro meu marido fotos pedindo opinião. E aí, quando eu ia pegar o celular do Matheus, aí eu começava a ver fotos de uma de mulher que eu nunca tinha visto na vida. E, tipo assim, não eram fotos, né, assim, mocinhas, né? Eram fotos assim, mostrando nossos peitos e não sei o que, um negócio bem... Tudo mentira, tudo mentira. Lucas... Tu lembra disso, Lucas Matheus? Tu Moreira. lembra disso? Eu acho engraçado que o Matheus errou, né? O Matheus tá tão quieto.
Lucas Moreira Teles. O Matheus chega tá duro. Eu tô vendo aqui quem é que vai me ameaçar primeiro. Pra saber de que lado eu defendo. Não, aí ele ficava todo nervoso. Não, esse aqui é do Lucas, não sei o que. Aí tu guarda no teu celular. Filho da puta, né? Oh, meu Deus. Né, Matheus Teixeira? Desculpa, mãe, pelos termos. Mas aí você precisava dar a sua opinião, né, Matheus? Sobre o que o Lucas... Eu dizia, Lucas, vai não, Lucão. É fria. Sai dessa vida, né? Ainda bem que ele não saiu, porque foi sempre me conheceu. Não, é verdade. Se tivesse saído da vida. É mais uma história que provavelmente vocês já sabem. Massa. Não, então aí, nesse caso aí, vocês se casaram, foram morar juntos. E aí depois de um pouquinho a gente... Eu acho que depois que a Bruna chegou também, depois que vocês se casaram um pouco tempo, aí tu engravidou. Isso, quando eu engravidei, a gente ia fazer 3 anos de casados. 3 anos de Isso. casado. E foi uma surpresa ou não foi uma surpresa? Foi e não foi. Porque, assim, 6 meses antes de eu engravidar, eu já tinha parado o anticoncepcional. E sendo que a ideia, porque, assim, eu tinha micropolicisto, então eu achava que eu ia demorar a engravidar. Eu não achava que 6 meses depois eu já estaria buchuda, né? Falou, Não. Otária. Eu tenho um presentinho aqui pra você, um presentinho. E aí eu parei o anticoncepcional. Né? Só que não, né? Porque a ideia era engravidar em 2018 e que ela nascesse ou ele em 2019. Sendo que não, né? Eu engravidei em 2017 e tive a ela em 2017. Então foi tudo no mesmo ano. Quanto tempo depois? 2, 3 meses depois você parou de tomar que você engravidou? Não, já tinha 6 meses quando eu engravidei isso. Eu engravidei em janeiro. Pelos cálculos, foi ali perto do meu aniversário. Ah, então E deu um aí, tempo bom aí. Foi um tempinho, né? Eu achava que ia demorar mais, porque eu fui, não, o pessoal dizia, não, quando para de tomar anticoncepcional, é depois de muito tempo que você consegue, sendo que não foi bem assim. Eu também trabalhava com esse tempo, 1 ano, 1 ano e meio. E aí, E aí o mundo veio e falou, não, vai Não. ser agora, e aí? Como é que foi quando você não, foi, eu sempre, sendo que assim, um histórico, né, abre aspas aí. Antes disso, eu sempre fazia teste de farmácia, né? Eu sempre fui a pessoa que enchia os bolsos, né, com... Sempre comprei, eu sempre comprava aquele mais caro, né? Porque eu achava que o mais caro É, a era confiança. era o melhor e tal. Então eu sempre fiz muitos testes de farmácia. Então eu já tava meio que expert nisso, né? E aí, quando eu disse pra ele, eu disse assim, amor, eu tô achando que eu tô grávida. Aí ele, tu sempre fala isso. De novo, né, Matheus? De novo essa Ele, não, história. de novo isso. Aí eu disse assim, sendo que dessa vez tá diferente. Eu comecei a sentir coisas que eu não sentia. Eu nunca fui de ter cólica, então quando eu tava achando, né, ali, eu comecei a ter cólica e comecei a sentir os seus meio dolorido. Então eu disse, isso aqui não tá, isso aqui não sou eu. Isso aqui tá estranho. E minha menstruação ainda nem tava atrasada. Então, teve isso, a minha menstruação ainda não tinha atrasado, então tava ali, ainda faltavam uns 3 dias pra vir, mais ou menos. Aí tava sentindo muita cólica, aí eu vou comprar um teste de farmácia. Aí eu lembro que ele me buscou no trabalho, e aí no caminho de casa ele parou na farmácia, lembro até qual foi a farmácia. E aí eu lembro que eu entrei na farmácia e disse pra mulher, eu quero um teste de gravidez, eu quero o mais barato que tu tiver. Eu tava confiante. Aí ela pegou e me veio com um teste de R$8. Maravilhoso, é as que eu sempre compro. O teste E aí ela me veio com um teste de R$8. Aí ela disse assim, olha, tu deixa pra fazer só amanhã, depois é a primeira urina do dia e tal. Aí eu, Não mesmo. tá certo, vai dar A certo. sua amiga super ansiosa. Não, isso ela não. Aí assim que eu cheguei em casa, eu nem tirei a roupa, eu fui direto pro banheiro. Aí eu lembro que eu me tranquei dentro do banheiro. E eu fiz o teste. Ora, assim que eu coloquei aquele palitinho no copinho, foi na mesma hora. Quando subiu, ficou os dois, bem vermelhão. Tipo, não tinha nem pra onde correr. Na hora, claro. Não, eu fiquei meio que incrédula. Tipo, não, Tá a errado ficha esse não negócio. cai. Sim. E o que eu fiquei com mais ódio foi que eu chamei, né? Eu não tenho esse negócio de surpresa. Surpresa, quem me conhece sabe que surpresa não rola pra mim, né? Eu sou logo no peito, eu fico ansiosa. Aí eu lembro que eu chamei ele, aí ele foi, e ele ficou tentando abrir a porta do banheiro, eu tinha esquecido que eu tinha fechado a porta do banheiro. Chega, ela tava morrendo. Pronto, a mulher se trancou lá dentro. Aí eu sei que eu abri a porta e tudo, aí eu peguei e mostrei pra ele, aí ele, sim, isso aqui. Sem entender que porra era essa, né? Não, a primeira Eu vez que eu vi fiquei também, puta. eu não entendia como é que era. Entendeu? É 2 palitinhos, um palitinho? O que é isso aqui?
Aí eu sei que ele pegou, olhou, aí ele, sim, o que é isso aqui? É o quê? Aí eu disse assim, é positivo. Aí ele ficou, pronto. O sangue, ele já é branco, né? O sangue fugiu, não tinha sangue, não tinha voz, não tinha nada. Ele ficou mudo a noite todinha, ele não falava. Aí eu disse assim, pronto. A Isadora, quebrei o menino. Ô, dona Helena, deu alguma coisa errada aqui. Deu tilt nele, ele não falou mais. Aí eu fiquei puta, né? Vocês, como assim? Que eu tô grávida aqui, eu digo pra ele que eu tô grávida e ele não fala nada. Fiquei putaça, aí a gente teve nossa primeira DR logo. Caramba. Porque ele ficou mudo. Mas você lembra do que você sentiu, Matheus, na hora? Eu acho que fiquei indiferente, né? Até assimilar tudo. Primeiro que ele não acreditou, né? Ele disse assim, não, isso aqui pode ter... Porque eu já tive um falso positivo. Isso. Uma vez. Antes, né? Antes. Isso. E pelo E histórico aí- de, acho que eu tô grávida, acho que eu tô grávida. Faz o teste. Aí no dia seguinte, né, pra ficha dele cair, eu fui fazer o de sangue. Aí eu fiquei naquele negócio, né, pra sair o teste de sangue e tudo. Vixe, E aí não imagina. teve pra onde correr, porque eu lembro, eu tenho esse teste guardado até hoje. Deu 11 mil e tanto o HCG no sangue, tipo, deu muito alto. E tava com 5 semanas de gravidez, 5 semanas e 2 dias. Caramba! Porque assim, tu falou que foi antes de atrasar a menstruação. Foi antes E de já tava atrasar, com 5 semanas. já tava com 5 semanas. Que loucura. Lembrando que, como eu tinha histórico, né, de micropolicista e tudo, minha menstruação era muito desregular. Nunca tive uma... Principalmente depois que eu parei de tomar um anticoncepcional, né? Ficou um negócio mais desregulado. louco, né? Vinha todo mês, mas vinha no dia que queria. E aí deu positivo. Aí eu mandei pra ele, aí eu acho que depois que ele viu, né, que deu positivo literalmente, aí a ficha caiu. E eu lembro que no primeiro dia, assim que a gente fez o teste, que eu fiz o teste de urina, aí eu mostrei pra ele, eu disse assim pra ele, eu acho que é menina. Sério? Caramba! Fala que eu vou ganhar na Mega Sena, Isadora. Não é? Não, se eu falar, eu tenho que falar pra mim também, né? Também tô querendo. Vamos dividir esse prêmio aí. Mas a Isa já queria, tipo assim, ela já mentalizava, já pensava, imaginava em ter uma menina. Isso. Eu sempre quis ter uma menina e eu sempre tive o nome, né? E ela deixou até Sempre. claro, se eu tiver um filho, eu quero que seja uma menina e eu quero botar o nome de Alicia. Tanto que o nome, Você teve Aham. zero... participação. Ela só disse assim, o nome eu vou escolher, todo seu. Tá bom, né? Mas e aí, depois que ela chegou, que mostrou lá o exame de sangue e tu, tipo, bicho, é verdade mesmo o negócio aqui. Aí, foi essa mesma fala. Mas e aí, como é que foi pra tu assimilar isso? Porque tu ficou mudo na primeira Não, noite. tipo assim, a gente pode tentar resumir o... Eu fiquei durante a gestação, né? A gravidez toda, tipo... A aparência era de que a ficha ainda não caiu, mas na verdade eu tava tentando assimilar tudo, começar a se adaptar, tipo assim, você vai virar pai, mas até agora tu não é pai ainda. Você é pai quando Até nasce. porque o homem não vive, né? Isso. Tipo assim, A gravidez é toda a meio que gravidez dela. é eu que sinto tudo e tal. Então, Aí tipo deixa eu assim, perguntar, mudou alguma coisa no relacionamento de vocês durante a gravidez? Tipo assim, Só- não sei, tipo, alguma forma de tratar, um cuidado, um negócio assim? Totalmente. Só uma piada, Lucas. Eu passei a ser um suporte. Por quê? Porque a gravidez foi toda dela e eu meio que era um suporte. Entendi. Depois a gente explica pras meninas. Mas ficou todo Mudou. Tipo assim, eu tinha o maior cuidado. Tipo assim, ela ficava às vezes... Não sei se ela ficava chateada ou com raiva, enfim. Que ela às vezes sentia, né? A Alice se mexer na barriga e queria que eu fosse lá sentir tudo. E muitas vezes eu Ele botava a ficava, mão e ficava meio assim, né? Tô sentindo e tal. Tipo, meio, legal, massa. ele não tinha. Foi engraçado que, tipo assim, ele não foi. Entusiasmada, né? Ele não teve interação com a Isso. barriga. Tipo assim, ele não teve essa interação. E aí tinha momentos que ela se estressava, né? Aí eu ficava achando estranho, porque ele não tinha essa interação com a barriga e tudo. E, tipo, ele não. Mas foi engraçado que depois que ela nasceu, mudou totalmente. Tipo, O cara botou o boné de pai. parecia. Aí é oficial real, né? Parecia aqueles animais que ficam ali cuidando ali da cria direto, olhando pra não acontecer nada. Pronto, ele virou esse tipo de Fico imaginando pessoa. assim, caramba, parece comigo. Eu lembro de uma das minhas diversas ultrassons. A Isa, qualquer Eu coisa, ela tenho tem que fazer ultrassom. 16 ultrassons. Santa É. mãe. Eu não sei qual é a quantidade normal, então. O normal é entre 8, 9, nessa faixa. Eu fiz 16.
É porque assim, eu senti um dor na unha e eu pensava que eu tinha que ir fazer um ultrassom. Melhor prevenir que remediar. É. E eu preveni demais, né? Remediei de menos. Mas Graças a Deus. Então fazia de tudo, tipo assim, fazia muito ultrassom. Aí teve um ultrassom que ela tá de perfil. E aí eu olhei a ultrassom e disse assim, eu achei a cara dele, tipo, eu achei o perfil dele. Juro pra você, mostrei pra ele, aí ele, não, isso aqui não. o Matheus olhou assim, eu não sei onde é que tá a menina. Onde que ela tá? Ah, realmente. Era tipo isso. Na verdade, Lucas, eu me perguntava assim, apesar ela já tá vendo o perfil, comparando com o meu, eu falei, "Pá, tá avançada, viu? Mas era muito perfeitinho, porque dava pra ver bem direitinho assim, o perfil dela. E hoje, pode dizer, essa menina parece com quem? Muito mais uma vez. Com a tia. Olha, ó, quem tiver em casa com o seu Mas a ultrassom, tia- manda pra Isadora que ela vai dizer que parece com quem. É isso. Inclusive, pra descobrir aí paternidade, Ai, que horror, eu a Isadora vai bater o olho e dizer assim, ó. Não acho parece que com acho ninguém. que não, talvez Essa daí não dá nem pra dizer, meu filho. Essa não dá. É a carinha do Matheus, É a cara dele. sem dúvida. A cara dele dá a tia, né? Porque eu sou a babá quando eu saio com ela. E ai, que dó. Ô, cara, mas aí não é verdade, né? Não Mas tinha é. parado pra pensar nisso. Realmente. Porque a Bela e ele são muito parecidos. São. Então, tipo assim, quando a gente. Até quando era. Porque eu fiquei, né, aquele período trabalhando. Deixei de trabalhar. E aí, quando a gente saía, eu saía muito com a Bela quando ela tava por aqui. Ela é irmã do Matheus, só pra... Isso. Deixa claro. E aí eu saía muito com ela. E aí levava a Alice e tudo, sempre. Todo mundo perguntava pra ela. Ah, é sua filha? Aí ela, não, eu sou a tia. Aí eu disse, se eles estão achando, eu com a menina aqui, naquele, né, naquele canguruzinho. Aham. E aí eu tô saindo com ela. Aí eu tô achando, não, se elas estão achando que é a mãe, eu sou o que? A babá, né? Sacanagem, cara. Que sacanagem. Mas era isso. Faz todo sentido. Então, tu parou de trabalhar pra cuidar da Alice? Foi, tipo, no meio da gravidez ou foi depois? Não, Tipo assim, no eu finalzinho? cheguei até quando eu tive a Alice, passei minha licença maternidade, tive que voltar, né? Que é de praxe a gente tem que voltar a trabalhar ali mais ou menos um mês. E aí eu fiquei um pouco mais que isso, porque na época que eu voltei, eu tirei as férias da minha chefe na época. E foi o acordo que a gente fez, né? Eu voltava, tirava as férias dela e ela me demitia quando ela voltasse. E foi justamente assim. Aí, aí esse período, né? E foi uma decisão tua, né? Ó, vou Isso, querer a gente realmente... conversou, Nossa. foi Vocês, nossa, né? porque, tipo, não tinha sentido. Eu ia trabalhar para pagar uma pessoa para ficar com a Alice. E na época eu não ganhava bem. Então, tipo, eu ia literalmente só trabalhar, ficar fora de casa para dar só o meu dinheiro para outra pessoa cuidar da minha filha. Não Ia tinha perder sentido. Ia perder todo A infância, aquele né? momento dela e tudo. E para mim, eu queria viver aquilo. E aí a gente decidiu que eu ia sair. E aí foi exatamente isso. Eu saí aí nesse 1 mês e pouco que eu ainda trabalhei. Ela ficou com a minha sogra e com o meu sogro. E foi horrível. Eu saía pra chorar, eu saía chorando todo dia. Eu imagino. Logo no comecinho, né? Ela ficou totinha, ela tinha 4 meses. Então foi. Não foi, ela tinha uns 4 para 5 Eu acho meses. que ela ficou o quê? Uma semana, 2 no máximo, eu estando lá também, Isso, né? Com meus foi. pais. E depois, acho que mais 2, 3 semanas só com eles. Isso. Porque eu tinha começado a trabalhar de E novo. aí com ele. Tu pegou férias? Não, eu tinha saído lá da empresa. Foi. Quando no a Alice começo estava com do 3 ano. meses. Verdade. Isso, ela Exatamente. estava com 3 meses. Tempo maravilhoso. Foi exatamente. Perfeito. Que aí ela teve que voltar pro trabalho para cumprir o período dela. E aí eu ficava com a Alice e ia para casa dos meus pais. A gente já morava cada um na sua casa, né? E aí eu ia para lá com a Alice de manhã cedo, a Isa ia trabalhar e aí passava lá de noite para buscar a gente. E desesperado ainda atrás de trabalho, né, Matheus? Não, ele já estava com. Ele meio que saiu. Quando ela fez 3 meses, ele foi demitido. Aí ele passou ali um tempinho, né? Sem nada em vista, mas aí logo uma coisa apareceu. E não vamos falar o nome. E aí apareceu logo outro emprego para ele, sendo que aí ele tinha combinou de combinado começar só isso. no começo de fevereiro. Isso. Ah, combinou. Ah, legal. Acertou, tinha não. deixado. A minha esposa tá saindo, precisa cumprir ainda um aviso prévio, né? O que seria, e aí vou poder só começo de fevereiro. Aí eles, não, beleza, combinado. Aí foi o tempo que eu ainda fiquei. E ainda pegou ainda mais umas 2 semanas a 3 só com meus pais, a Alice. Isso. E a gente, ela super
como é que tá a Alice, como é que tá a Alice. Era Ela, todo o tempo. ela Com ele, sofreu ele muito. com ela, né, lá, ele conseguia me dar notícia, né? Mas a minha sogra e meu sogro não eram disso. E aí, tipo, eu lembro que eu ligava e a minha sogra atendia: minha filha, se acontecer alguma coisa, eu ligo, tá tudo certo. Pelo amor de Deus, Isadora, pare de me ligar, me deixa ficar aqui na minha casa. Não aguento mais essa mulher perreando aqui. Ela tá tudo certo, ela tá bem, ela já comeu, já tomou banho, não sei o quê. Ela, se precisar de alguma coisa, eu ligo, mas tá tudo certo. Então, tipo, não aperreia. Que loucura. E aí, quando a Isa saiu de vez, aí ela foi ficar com a Alice e tudo. E ficou, né? Esse período todo de Fiquei casa. 4 anos, né? Cheguei a ficar 4 anos com ela. Só se dedicando a Alice, né? Só ela. Ô, cara, e como é que foi? Porque assim, eu paro pra pensar sobre mim, né? Eu sou uma mulher que eu trabalho desde os meus 18 anos, eu trabalho. E eu gosto muito da independência. Então, de pensar que eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, eu faço as minhas coisas. E eu imagino que pra ti, obviamente você tava fazendo isso, foi um acordo de vocês dois pra cuidar da Alice. Mas como é que foi isso pra você? Tipo, abrir mão dessa independência... Foi babado. Não que o Matheus negasse as coisas pra você, eu sei que não. Não, mas... graças a Deus, era muito tranquilo em relação a isso. Ele sempre foi muito tranquilo, ele sempre foi nosso, nunca foi só o meu ou só dele. Isso é muito massa. Mas, em compensação, tipo, eu tinha as minhas necessidades, né? Eu, tipo, sempre fiz as minhas coisas, nunca... E sem precisar dar satisfação. Sem precisar satisfação. Porque, querendo ou não, sendo nosso, eu tenho que dizer, olha, eu quero comprar isso, eu quero fazer aquilo. E aí, tipo, é muito chato você ter que estar dizendo tudo que você quer fazer. Você nunca precisou fazer isso. Sendo que eu nunca precisei fazer isso. E aí, tipo... Mas era até de boa. Tipo, a gente sempre foi muito de conversar em relação a isso. E, tipo, ele nunca... Ele até sempre, pra me mimar, ele sempre fazia mais até do que era pra ele fazer, sabe? Mas ele sempre fez. Ele sempre foi. Aprendam. Né? Mas aí foi um processo... Foi um processo... Como é que foi? Não, foi tranquilo, assim. Não, eu sentia falta de sair, assim, Mas sabe? incomoda. De... Incomoda, como você Porque falou. é isso, porque ficar em casa é um trabalho. Quando você deixa o seu trabalho ali numa empresa pra ficar em casa cuidando de uma criança, é 24 horas. E, tipo, é 24 horas que... sem remuneração, sem férias, sem reconhecimento. E, tipo, não que ele não reconhecesse, porque ele sabia de tudo que a gente vivia ali, né? Ele sabia. Mas muita gente, tipo, o que me incomodava muito, que eu falava pra ele, se eu tinha que ir em algum canto, eu tinha que fazer um cadastro, por exemplo. Aí a pessoa me perguntava, qual é a tua profissão? Aí eu digo assim, agora eu tô em casa. Aí a pessoa, tipo, meio que olhava com a cara, tipo assim, o que ela tá fazendo na porra de casa, tipo... O que é que ela tá fazendo? Faz nada, faz porra nenhuma, eu passo o dia dormindo. Essa é a percepção que eles têm. Sendo que não, tipo assim, tu acorda cedo e tu vai dormir sabe Deus que horas. E, tipo, eu limpava a casa, dorme, eu né? cuidava da Alice, fazia comida, eu fazia tudo. Então, e ele me ajudava também muito quando ele chegava. Mas ele passava o dia fora. Então, enquanto isso, eu tinha que fazer o que dava pra eu fazer. E não que você, assim, né, pra deixar claro, se a Alice assistisse lá na frente, não que você não amasse estar com ela, não Sim. que você, mas eu imagino que era duro, né? Foi assim, desde o começo, meio que foi... quando a gente teve... logo ele teve que voltar a trabalhar, né? Porque eu acho isso um absurdo. O homem só ter 5 dias e, tipo, eu precisava dele. E na época eu tive ajuda até da irmã e da mãe do Lucas, que me ajudou bastante. Mas teve uma hora, e tipo, eu lembro da dona Maza chegar lá em casa, e eu chorando, porque eu tive, né, todo aquele tudo que tinha pra ter depois que a criança nasce, eu tive. E eu lembro, eu só chorava. E até porque ele já tinha voltado a trabalhar. E aí, dona Maza, por que é assim? Tipo, porque eu queria... E, tipo, eu não sentia aquela felicidade que todo mundo pintava. Ai, meu Deus, você é a pessoa mais feliz do mundo quando a sua criança nasce. Mas não é assim, é um processo, né? Tipo, eu tô nascendo de novo ali. Eu nasci junto com ela. E, tipo, tô aprendendo a viver novamente, né? Porque antes eu vivia pra mim. Entendendo o papel de mãe, assim, Isso, né? tentando me entender. E, tipo, é muita coisa ao mesmo tempo pra você administrar. Independente
E ela muito dependente de mim. Então, e eu não consegui, tipo, tudo que eu imaginei na minha cabeça não aconteceu quando a Alice nasceu, né? Eu queria amamentar, eu não consegui. Eu queria ter tido um parto normal, não consegui. Então, tudo isso eram coisas que eu tinha fora o corpo, né? Fora o corpo, tipo, tu se olhar no espelho e tu se vê totalmente diferente e pra ficha assim cair e você começar a se situar de novo, demora, é um processo. E aí eu lembro eu pensava na minha cabeça que eu não queria estar sentindo tudo aquilo. Então eu lembro teve um belo dia que eu acordei pra ele e disse, eu não quero mais ninguém aqui. Eu vou ficar sozinha, eu vou cuidar dela sozinha e vou me virar sozinha e vai dar certo. E aí eu lembro que, tipo, todo dia de manhã ele já deixava a banheira dela pra tomar banho ajeitada. E aí, quando ela acordava, eu já ajeitava o banho dela, já ia dando banho e já ia me virando sozinho com ela. Tipo assim, poderia ser que ele chegasse em casa e não tivesse nem escovado os dentes ainda? Sim. Mas era o que tinha. Era um trabalho punk. Você não consegue, porque, tipo assim, você tem que estar ali. E, tipo, quando ela dormia, eu queria dormir também. Então, Não, com certeza. Quer entre descansar, dormir, né? escovar os dentes e tomar banho, eu preferia 1000 vezes dormir. Escovar os dentes e tomar banho, eu ficava pra depois. Então, foi basicamente isso, assim, até as coisas, a gente começar a se situar no mundo. E até pra ele mesmo, né? Porque pra ele também foi bem pesado, assim. Eu ia perguntar isso. Como é que... Porque o olho da mulher, normalmente a gente entende mais, obviamente, que é pintado como se fosse uma coisa maravilhosa e é a coisa mais linda do mundo. Não que não seja uma época legal, mas não é essas 1000 maravilhas que tanto falam, né? Mas e pra você, Matheus? Como é que foi esse momento, esse tempo? Eu compartilho da mesma opinião da Isa. Não, tipo assim, pra mim... Essa é uma resposta bem diplomática, né? Nasceu mamãe, nasceu papai, né? Um clichê muito conhecido, né? Até uma música. E, tipo, eu tinha sempre em mente não era o termo... tipo assim, não é ajudar, é tentar compartilhar e aproveitar o momento. Porque a gente sempre tinha na cabeça que ia ser muito rápido. Essa época. Principalmente essa época do bebê. Assim, né? E eu ia até comentar, né? Tipo assim, no final das contas, você abre a mente. Quando a gente descobriu, né, que a gente ia ser papai e mamãe, tipo assim, você ficou indiferente. Não, eu meio que, vou abrir minha mente pro que deve e eu vou ter que me adaptar. E tudo passou a ser adaptação, como a Isa até falou, né? Tipo assim, quando a Isa... Não foi nada do que ela imaginou, do que ela pensava, né? Desde do parto em diante, como ela comentou, ela não conseguiu amamentar, o parto não foi como ela queria também. E em todo momento eu tava mente aberta, tipo assim, tô aqui, vamos lá, vai dar certo, nós dois juntos. E tipo assim, eu não sabia muito bem o que ela tava passando. Ela passava, mas como toda mulher, ela tentava segurar ela mesma. Tipo assim, eu vou segurar porque eu sou forte, eu vou aguentar. Mas quando eu não aguentar... Pois e quando eu não aguentar mais, eu desabafo, eu falo. E eu tava sempre tentando estar lá, ajudando, tentando dar do lado. Tipo, tanto que é uma fase até engraçada, que toda vida que ela de madrugada acordava, eu tava acordando junto. Mesmo no outro dia tendo que ir trabalhar e etc, eu ia destruído, mas era o jeito. Chegava até histórias engraçadas que eu acordava sozinho, achando que tava ela acordada e a Alice chorando, e quando eu olhava, tava as duas dormindo. E eu acordava, mesmo, né? Eu acordava já, tipo assim, desesperado. Valeu, meu Deus do céu. Foi do mesmo jeito na primeira noite que ela dormiu a noite todinha. Que a gente acordou pensando que tinha acontecido alguma coisa, né? Quando a gente conseguiu botar ela no berço, que a gente... eu botava o dedo no nariz dela pra ver se ela tava respirando. Peguei assim o celular, coloquei assim, né, na barriga dela pra ficar vendo se a barriga se mexia. Porque você vinha numa rotina de 3 meses... Era. Acordando toda noite, toda madrugada. E quando a gente teve a ideia, né? Um casal amigo nosso deu a ideia de mudar o colchão do berço. Quando a gente mudou o colchão do berço, ela dormiu a primeira noite sozinha. Na noite que vocês mudaram Isso. o colchão? A gente trocou o colchão, porque a gente tinha comprado um colchão. E ela nunca queria ficar lá. Tipo, ela abriu o berreiro quando colocava. E aí... A gente bem sabe, você ficar no colchão confortável. Aí, quando a gente trocou, aconteceu a mágica de, tipo assim, ela dormiu a noite todinha no colchão dela, no bercinho dela, do lado da nossa cama, mas ela dormiu. Olha, pra você que tá em casa agora, não consegue dormir porque o menino não dorme, pode ser o colchão. Fica a dica. Né? Fica a dica. Se eles me patrocinaram, eu falo a marca. E... Marca patrocina nós.
E eu sempre tava com a mente aberta e, tipo assim, ó, tô sempre aqui, precisar ajuda, se precisar... A Isa até fala, né, que eu, no começo, na recuperação dela em si, eu ajudava ela Ele me vestia. a se vestir e tudo. E ela até hoje tem ódio, rancor, sei lá o que é, que ela me pergunta, como é que eu tô? E eu sempre digo, não, tá tudo bem, vai dar certo, tá tudo ótimo. Não, e ela eu com tinha ódio, raiva. Vai dar certo, é Eu foda. tinha raiva porque foi assim, quando a minha barriga começou a ficar muito grande, tem um determinado momento que a gente não consegue ver o que tá embaixo. Tipo, não dá, é impossível. E aí eu dizia assim pra ele, amor, olha aqui se a minha barriga tem estria aqui embaixo. E ele, não tem nada não. Aí eu, beleza, tá ótimo. Tá top, gente. Tá ótimo, tô chegando nos 9 meses sem estria, show de bola. Aí a Alice nasceu. A barriga murchou. A barriga murchou, murchou assim, né? Porque, segundo o meu médico, no dia seguinte, que ele achou que ainda tinha criança lá dentro. Eu não acredito. Foi. Ele disse assim, eu lembro de ter tirado a criança daqui. Isso! Tive que ouvir isso. Que cretino! Não, mas também, abrindo aspas, foi culpa minha também, porque eu tinha que falar, né? Porque o Matheus estava mais perdido que segue em tiroteio. E quando a gente tem, a gente Verdade. não pode falar, né? Tem que ficar calado. Então eu tava com gases. E aí eu tive que me levantar para tomar um banho e tudo. E aí eu me levantei, fui pro banheiro, aí tem um espelho, tipo, enorme. E aí, quando eu me olhei no espelho, eu vi a minha barriga. E aí eu, puta que pariu. Ele disse que não tinha estria, eu tava com estria de um lado ao outro. Eu, como assim? O bichinho não viu. Porra, tava com o olho aonde? Fica aí o questionamento. Aí eu fiquei. Aí eu lembro de eu chamar ele no banheiro, lá no hospital ainda, já chamei na chincha, né? Aí eu olhei assim pra cara dele e disse assim: isso aqui é o quê? E a sua resposta, Matheus? Mas voltando pro foco, o ponto, Bruna, é que eu acho que desde o nascimento eu não tinha a experiência, eu não tinha o know-how, como a gente chama, de tipo assim, como é que eu vou fazer isso? E até chegava ao ponto, tipo assim, como é que eu faço isso? E agora? E onde é que tá não sei o quê? Pra pegar nela, coisa mais E ela engraçada. voltando da sala de cirurgia, ela falava, Gui, não sei o quê. E eu, olha, meu Deus do céu. E eu passei a noite todinha nessa peleja. E Porque quando o maqueiro me trouxe com ela, ele queria um coeiro, que é tipo, basicamente, é uma fralda grande, pra colocar no becinho que ela ia ficar. E aí ele pegou e falou pro Matheus, me dá o coeiro dela. Aí o Matheus olhou assim, ele simplesmente tirou tudo da bolsa da maternidade dela. Procurando. Ai, que Aí eu olhei assim, aí eu tentei falar o que era, né? Aí o maqueiro, não, me dá a bolsa. Aí o maqueiro pegou a bolsa e ele só botou a mão e tirou o coeiro. Ele não sabia. ela tá acostumada a encontrar coelho desse cara. Era assim. E a primeira noite foi... E aí, tipo assim, com o tempo, eu sempre falava pra ela, eu quero participar, eu quero dar banho. No começo a Isa dava banho, né? E eu observava. Depois de uns meses eu comecei a dar banho. Fui perdendo o medo. né? Aí ele limpava tudo, limpava cocô. Tanto que o braço dele era o melhor canto pra ela. Toda madrugada, entre 3 e 4 da manhã, ela acordava pra fazer seu belo cocô nos braços do pai dela. Que sacanagem, Matheus. É um Sempre perigo. quando ele pegava, vinha. Oh, meu Deus do céu. Então, tipo, como eu falei, né? A mente bem aberta, tava porque daí vier, né? Junto com a Isa, porque não era fácil, eu imaginava. Eu vi o que ela tava passando. Então, tipo assim, você não ter essa sensibilidade, ou você é cego, ou você é doido. E a gente foi lidando, foi, tipo assim, a Isa foi conseguindo superar, sim. Ela própria, ela botou na cabeça, e eu tava lá sempre também quando podia. E a gente foi vendo a evolução da Alice e aproveitando naquele momento o que a gente podia, né? Porque realmente era muito corrida a rotina e você não dormia direito e sempre tinha que fazer alguma coisa, ajeitar alguma coisa. Ó, chegou alguma coisa aqui, hein? Agora sim, hein? Vai ficar Opa! melhor ainda, hein? Segura aí, Matheus. A dona Nossa Nossa! Senhora! Rapaz. Calma, Xande, você vai ficar aqui. Ajuda a sua sogra. Não, tá. Deu bom? Eita! Uma perninha. Outra perninha. Ela botou pra voar as bandas. Isso, gente! Dona Ana e seu Roberto arrasaram, rapaz. Primeiras convidadas, né? Obrigado. Eita, que chique. Eu tô achando que hoje a gente vai gravar umas 10 horas de podcast. Uma coisa,
Eu sou a mais amada, né? O seu Olha. é diferente. Essa, seu Roberto caprichou. É muito chique. Obrigada, Eita, dona que Ana. chique. Peraí, vai, gente. Doida. Olha! Ai, meu Deus. Chiquetérrimo. Ó, tá bonito, hein? Obrigado. Pimenta. Arrasou, mamãe. Palmas para a dona Ana. Palmas para a mamãe também pelos drinks. Não, gente, não tem nada pra você não, cara. Tchau, Xante. Obrigada, mamãe. Boa, boa. Então vai, Matheus. Vamos fazer um saúde, um tintim? Se a gente conseguir. Né? Tintim? Dá bom. Uhul! Viva! Opa! Sem roubar as coisas tudo, mano. Segura, Lucas. Comecei embriagado aqui. Eu vou botar. Vamos fazer o seguinte, eu vou botar isso aqui no meio de comida. Aí põe nós dois aqui, Matheus. Boa. Se bem que vai ficar no meio da. Então puxa mais pra lá. Eu acho que é pior. Que fica bem de frente. Vamos botar pra cá mesmo. Vai dar certo. Põe aqui o seu, amor. É porque eu queria botar aqui em cima. Põe aí. Então, Muito bom, muito bom, muito bom. muito bom mesmo. Deixa eu experimentar o seu. Nota, eu vou provar. nota 1000. Vocês. O seu tem álcool ou não tem? Tem não, porque eu sou fitness. Oh, ficou muito bom mesmo. Oxe, mas tá top isso daqui, viu? Né? Tá, esse aí eu já provei. Porra, muito bom. É, gente. Dona Deus com dona. Não é, Matheus. E aí, foi todo esse processo. Lembra do que você tava falando? Não, e é isso. Aí pra gente encerrar, né? Não ficar sempre repetindo esse momento. A gente conseguiu, com o passar dos meses, foi se adaptando, foi se ajustando, ajusta aqui, ajuda ali. Eu acho que era bem cansativo, né? Era bem puxado. E aí, quando a Alice já começou suas presepadas, né? Engatinhar, querer andar, e aí aumenta também nossa preocupação. Mas desde o começo a gente sempre tinha em mente que... Eu tinha em mente que não ia ser tão fácil, que eu ia ter que participar. E eu queria participar desde o começo. É tanto que a gente até deixou registrado aqui, né? Que, tipo, durante a gestação, a gravidez, a gente... não interagia muito, né? E a Isa até ficava... será que ele tá feliz? Será que ele não tá? O que é que ele tá pensando? O que é que ele quer? E depois que ela veio ao Ele mundo, vai sair aí pra ficou... comprar cigarro que ele não fuma e me deixa... Vai ficar aquele pai... Ficou aquele pai babão, né? E... a gente seguiu nesse rumo. E até hoje tem dado certo, né? A gente tá super feliz Abrindo com aspas ela. aqui, que teve um momento que ele ficou tão babão que eu fiquei com ciúme, viu? É sério. Juro pra você. Pelo amor de Deus, Isadora. Juro pra Ciúme você. da Alice. Sim. Tipo assim, ele só tem olho pra essa menina, né? Tipo assim. Agora ele só quer saber da menina e eu morri, né? Foi tipo isso. Amor, eu super vejo esse sendo uma linha de... Não, mas é muito doido. Inverso, né, no caso. Porque, tipo assim, ela não tinha Faz feito nem um sentido. mês, né, ainda. Então a gente ainda tava naquela... Aprendendo tudo. Aprendendo e tudo. E, tipo assim, Ave Maria. Era Deus no céu, Alice na terra. Ele ficava ali, ó, olhando. Mas eu acho massa isso, porque no final das contas a gente tá tão acostumado a ter figuras de pais ausentes Sim. que Verdade. a gente se espanta com o pai presente. Mas é muito triste, né? Você para pra pensar, deveria ser o inverso. Você deveria Sim. se espantar por um pai que não tá lá, que não tá fazendo as coisas. Com certeza. Mas é massa saber da história do Matheus e de tudo pra poder mostrar que sim, isso acontece, existe e é como deveria ser, né? Não é, com todo respeito, amor e carinho, Matheus, você não fez mais do que a sua obrigação. Mas é muito legal isso, entendeu? É Que muito bom legal que você ter fez. feito. Exatamente. Momento Toma Sociedade. Patrocinado pela Bruna Perazzolo. É isso mesmo. E aí, a gente teve, né, os aprendizados durante os Ainda 4 tem. anos. E ainda tem. Uhum. Sendo que aí o jogo virou, não é mesmo? Aí... Só para dar contexto, durante 4 anos aí, você não trabalhou Não. fora de casa, trabalhou muito dentro de casa, mas não trabalhou fora de casa. E o Matheus que trabalhava Isso. e era o único provedor da casa, digamos assim. Isso. E aí, no começo desse ano, o que aconteceu? Aí no começo desse ano, a Bruna me chamou na xixi. Não, aí no começo desse ano, na verdade, tudo começou no ano passado, né? No final do ano. Eu já estava querendo me recolocar
não sabia como. E ainda tinha muito medo de voltar a ter aquela rotina de empresa privada, né? Eu queria trabalhar, mas queria fazer algo que eu pudesse ser mais livre, digamos assim. Um negócio mais flexível, né? Isso. E aí, acabou que não estava muito dando certo, funcionando isso. E aí, ele chegou uma vez para mim e disse assim, por que você não fala com a Bruna se tem alguma coisa lá na empresa que ela trabalha? Não vou dizer nomes, senão vamos patrocinar. E aí eu peguei, vou falar, né? Vamos ver se rola aí alguma coisa. Mas, assim, meio incrédula se ia rolar alguma coisa ou não. E em 3 dias ela já tinha feito todas as entrevistas e já estava basicamente contratada. Eu lembro que eu mandei meu currículo para ela, eu estava no meio do centro de Fortaleza. Eu mandei um currículo desatualizado. Eu tentei atualizar em PDF e não consegui. Não, eu lembro que ela falou assim, Isadora, pra eu ajeitar o teu currículo, eles estão me cobrando $3. Eu não vou pagar esses $3 pra ajeitar seu currículo, eu vou entregar assim. Aqueles programas de PDF online que você consegue editar um PDF, mas aí eu consegui editar. Passei, sei lá, sem exagero, 1 hora editando esse PDF. E aí, quando eu fui salvar, apareceu a cobrança de $3. Não. A Bruna tivesse falado comigo, eu tinha até em doc o currículo da Isa. Era até mais fácil de editar e tudo. Realmente. Realmente. Não sei porque eu não pensei, fala com você, não tem. Na hora do aperreio, né? Não pressa. dava. Aí eu sei que eu mandei. E o bom é que ainda aceitaram, né? Porque, tipo assim, Não, eu falei, depois que eu entrei, teve gente, assim, que olhou aquele currículo meu. Não, esse currículo não tá nem atualizado. Tipo assim, no currículo eu estava com 28 anos, eu já estava com 30. Então, foi ótimo. Na verdade, 31, seu rabo. Eu já estava com 30, era dezembro. Tá beirando, né? Tava beirando, mas ainda não estava. Pode ir lá. Aí eu sei que ela mandou e tal, deu certo, eu entrei na empresa. E aí, logo de cara, na segunda semana trabalhando, passar 1 semana em São Paulo. Ai, teve isso. É verdade. E aí, Matheusão em casa, dando gás com a Alice. Aí o Matheus ficou em casa com a Alice. Tipo assim, pra mim também foi... Tipo, eu chegava no hotel, morta de cansada. Ia ligar pra ele, aí era a Alice chorando do lado e eu chorando do outro. Tadinho do Matheus. O pior que eu acho que foi mais cansativo pra ela. Não cansativo, eu digo... A mudança, né? A mudança repentina. Com certeza. Tipo, falando agora em miúdos, né? Tipo, a rotina minha seguia normal, com ela lá. E chegava no final do dia, era tão cansado que, tipo, eu queria só dormir. Então, e a gente ainda falava com a Isa quando dava, né? Ou conversava. A Alice ficava super... No começo ela não queria nem... Ela só queria saber da mãe e tudo. Nos dias seguintes, ela, de boa, esperava o momento de falar com a mãe dela e depois ia dormir. E a Isa ficava, não vejo a hora de voltar, não vejo a hora de voltar. Eu, não, mas vai dar certo. 1 semana. Pessoa desesperada. Mas, tipo assim, a gente já tava bem adaptado, né? A rotina com a... Eu estando em casa, né? Muito por conta da pandemia, né? Eu comecei a ficar em casa. Sim. Trabalhando de home office. Trabalhando de home office. E deu certo. Deu certo. 3 pontinhos. A minha pergunta é assim, porque eu imagino que você estava acostumado com a rotina de estar com a Alice, mas quer queira, quer não, era a Isa basicamente que ficava com a Alice quando ela não estava na escola, né? Porque aí, não tô louca não, né? 2021 ela já estava na Isso, escola. 2021 foi o primeiro ano dela na escola. Então esse ano ela já estava indo pra escola Já. normal também. Mas aí quando ela voltava da escola, Isso. era a Isa que ficava com ela. E aí, você precisou ficar com ela e trabalhar ao mesmo tempo de home office. Como é que foi esse rolê, Matheus? Até hoje Não é ainda... muito Deus, não. Até hoje eu ainda tenho que me adaptar. Normalmente tem uma variável diferente, um fator que altera, né, a situação, mas tipo, se tornou mais corrido, mais cansativo, mas como eu falei, a gente tem que se adaptar, a gente tem que se virar. A gente tenta, né? Tenta a rotina de estudo da Alice, de trabalho, ainda tenta fazer alguma atividade física durante a semana. Tem momentos que não dá para fazer tudo. Mas, tipo assim, eu vou dizer que foi uma boa, mas tem seus momentos de estresse,
A gente combina uma coisa e tem que mudar, não dá certo, e descombina. E aí a Alice também, Aconteceu isso ontem. vez por outra, tá doente, aí passa o dia todo em casa. E aí, como você falou, né? Tem que trabalhar e ainda ficar com a Alice. E a Isa vai pra empresa e tudo. E aí eu fico louca, porque, tipo assim... A Alice doente me deixa totalmente... Desestabiliza, né? Totalmente. Até pelo fato dela ter, né? Quando ela tinha 6 meses, ela ter ficado internada. E aí eu pirei, eu surtei. Eu chorava todo dia e ela tava lá de boa. Mas toda vida que ela adoece, eu fico muito preocupada. E aí, tipo, só de eu sair... Quando eu tenho que ir pra empresa, e às vezes eu falo com ele, e aí, como é que ela tá? Como é que ela tá? Aí ele, não, hoje ela tá tossindo muito. Aí eu já fico desesperada. Doida pra chegar a hora de ir pra casa e tal, e ficar ali. Porque, assim, eu só me acalmo. Eu sei que a gente só consegue se acalmar quando tá ali, né? Vendo. Então, pra mim, às vezes também é complicado. Porque, tipo assim, eu também tenho as minhas obrigações na empresa, eu tenho que ir. Não, eu Então, falei- é tentar administrar tudo isso. Eu falei do Matheus, mas o teu cenário também é muito louco. Porque do mesmo jeito que você precisou se adaptar a uma vida de mulher independente, que trabalhava e tinha o seu e tal. Depois precisou se adaptar, depender, não é nem depender, mas tá embaixo do Matheus, você não trabalhar e não Sim. ter o teu, você não receber o seu. Ter se acostumado com essa vida, mas ainda assim querer um negócio diferente. E depois precisar sair de casa para trabalhar, depois De ter novo. ficado 4 anos dentro Sem- de casa com ela. Com filho ainda. Cara, foda, É babado. Não é fácil, não. E como é que foi essa decisão de vocês? Ah, tá na hora, vou... Tipo assim, tu falou que foi de uma hora pra outra, tu mandou o currículo e funcionou. Eu já tava... Porque, assim, eu sempre fiquei... eu sempre me chateava pelo fato de eu não contribuir com nada. Que foi até o que a Bruna comentou, né? Ah, como é que você resolveu, né? Ser mãe, parar de trabalhar e tudo. Como é que você lidava com isso, né? E, tipo assim, no fundo, a Isa foi lidando, mas tinha uma hora que começava a incomodar. E ela, tipo assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ir atrás, E olha porque que, tipo, agora... não vai cair do céu. Do cenário que, quando a gente começou, que eu comecei a ficar em casa, pro cenário que a gente já vive hoje, a nossa vida mudou bastante em termos de financeiro. Tipo, a empresa que ele tá hoje, o nível que ele tá hoje, ele consegue ganhar muito melhor do que ele ganhava no começo. Eu acho até que em tudo. Em relação a tudo, a estrutura e tudo. Eu acho até que a Isa, tipo assim, como até a Bruna comentou, ela não se apercebeu, mas até quando ela começou a rotina de trabalho dela, você notou que ela ficou, tipo assim, o alto astral, ela deu um up nela, na vida dela É em uma si. coisa que tava Isso. realmente fazendo falta, né? Tava. Eu acho É muito lá- foda você viver a vida toda trabalhando. Aí você para de trabalhar por uma causa justa. Mas tipo, eu não sou só aquilo. Sim, Eu não sou total. só a mãe da Total, Alice. total. Eu quero também ter o meu. Tipo assim, eu quero me enxergar fazendo algo que eu gosto de fazer e tá sendo útil, né? Tipo, acho que a sensação de você se sentir útil é muito boa. Não que eu não seja inútil estar ficando com a minha filha, mas é diferente. Tipo assim, eu tenho que me alimentar, sabe? O meu pessoal, minha vontade ali de fazer alguma coisa. Total. E lá vou eu falar da sociedade de novo. Eu acho que no final das contas é muito isso. A gente bota na cabeça da mulher que uma vez que ela vira mãe, ela é mãe. E é tipo isso. Mas a gente é tão mais do que isso, cara. A gente é tão mais do que isso. Fica a dica aí do Sim. próximo podcast, viu? A sociedade e a mãe. Não, mas eu falo sobre sociedade e acho que em todos, amor, eu falei um pouco sobre isso. Porque é um tema que me deixa muito sensível mesmo. Eu Sim. acho que Não, mas é em como tudo. mulher também. Pois é. Mas é em tudo. A gente é muito julgado o tempo todo. Então, A gente é julgado se a gente não faz uma faculdade. Tipo assim, E se você não tem uma faculdade, você não fez nada na sua vida. E até Você é a um questão merda. que você citou também da independência financeira, ela também motivou ela, não, eu vou atrás de alguma coisa. Ela só, como ela comentou, ela só não sabia por onde retomar. E aí a gente ela tentou uma coisa, tentou outra, e até que a gente teve essa ideia, tipo assim, fala com a Bru. E tipo assim, meio que... Eu vou falar também, né? Tem que falar. Eu sempre trabalhei em empresas que eu não me sentia motivada. E tipo assim, pra nada. Pra crescer, nada. Era tipo assim, eu ia trabalhar pra ganhar meu dinheiro pra eu viver. E eu não queria voltar pra isso. Eu vivia dizendo pra ele. Eu ficava meio que freando essa parte de voltar a trabalhar numa empresa privada pelo fato de não querer voltar pro que eu vivia na minha vida inteira.
E aí, que era uma coisa totalmente diferente. E a Bru, ela sempre falou muito bem de onde ela estava, da energia e tudo. E aí, apesar de eu achar que aquilo não era pra mim, foi um bug. Porque, tipo, com o que eu trabalho hoje, eu nunca trabalhei na minha vida. Sim. E a empresa que eu trabalho hoje também eu nunca vi na minha vida. Assim, todo canto tem suas coisas boas e suas coisas ruins. Como tudo na Sem vida. dúvida. Como tudo na vida. Mas onde eu trabalho hoje, eu gosto. Tipo assim, eu gosto das pessoas, é um local legal de trabalhar, uma vibe massa. Então, tipo assim, acaba que ajudou bastante também no processo. Tipo assim, são pessoas que veem pessoas. Tipo assim, elas não estão ali só querendo o resultado. Elas conseguem enxergar também que a Isadora é mãe, que a Isadora às vezes tem uma filha doente em casa, que ela precisa estar ali naquele momento, que a Isadora também adoece e que a Isadora precisa ficar em casa para melhorar e tudo. Tipo assim, eles veem isso, coisa que eu nunca não tive em outros cantos que eu trabalhei. Muitas vezes eu ia trabalhar doente. Mal mesmo, tipo, com dengue, por exemplo. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Não, e esse apoio é muito importante até no momento de recolocação mesmo, né, cara? Você tá saindo. E aí eu acho que é um ponto legal também. Porque no final das contas, você tava numa zona de conforto. E aí, assim, pondo várias aspas, tá? Não tô falando que era uma coisa fácil, não tô falando... Mas você tava num ambiente que você conhecia, você tava cuidando da Alice, que você ama, você tava... Eu acho que você tomar coragem e falar, eu vou tentar uma coisa diferente que eu nunca fiz antes. Eu vou fazer uma entrevista aí para um negócio que eu nem sei o que é direito. Não que eu não tenha pensado em desistir na entrevista, né? Não, imagina, né? Nenhuma vez. Mas isso é muito massa, porque aí a gente fica inconformado. Eu acho que ser inconformado no sentido de você não aceitar o que você vive sempre é muito importante pra gente poder crescer. E aí, Sim. tudo Buscar na vida. algo que seja realmente bom, né? E aí, assim, pra tudo na vida. Você fala de trabalho, sim, mas de relacionamento também. Se Sim. você tá conformado com o teu relacionamento, você tá achando que é aquilo que você tá errado, porque é pra ser diferente, é um negócio que te faz crescer, é um negócio que te faz uma amizade também, a sua própria vida pessoal. E eu falava muito pra ele, porque a gente via sua rotina. Não que eu fosse fazer exatamente a mesma coisa, mas... Super. Muito sussa. E aí eu falava pra ele, amor, mas será que vai dar certo? Olha a Bruna. Que vida é essa que ela tem? Como é que eu sou esse parâmetro? Aí ele, não, vai dar certo. Porque, tipo assim, pra ele tava muito confortável também, pelo fato de eu estar em casa. Sim, Eu tava ali fazendo as coisas, eu tava com a Alice, então Aham, era sei, muito com confortável. Então, ele que ficou me empurrando, porque, tipo assim, se eu não tivesse tido o apoio dele, eu com certeza eu não teria ido. Com certeza eu teria desistido. E até depois da viagem, mesmo durante a viagem, eu ligava pra ele, eu disse assim, acho que isso aqui não dá pra mim. Quando passou os 3 meses de experiência, aí você falou, meu Deus, eu sobrevivi. Eu venci. Mas eu acho que é bem legal você separar. Teve uma coisa que você falou, e isso que eu acho que é muito certo. A gente precisa do apoio do outro, né? Sim. Principalmente quando a gente tá num relacionamento, quando a gente é um casal, quando você decide ficar com aquela pessoa pro resto da sua vida, não necessariamente casando com ela, mas né, você botou essa decisão que essa é a pessoa com quem você vai ficar. Cara, apoio é fundamental em todas as decisões que Sim. você toma, em tudo, né, amor? De profissional, de pessoal. A pessoa que vive do seu lado, ela pode ser seu maior torcedor, mas também o seu pior motivador. Pode ser Sim. a pessoa que te faz desacreditar. de Puxa você pra baixo mesmo. mesmo, né? Sim. Total. E aí o relacionamento saudável, eu acho que é você conseguir ver que essa pessoa, ela tá lá te empurrando pra frente, né? Te puxando pra frente, não te trazendo E pra até trás. também ver de, tipo, essa parte a gente já conversou muito sobre isso. De ter que empurrar literalmente, às vezes, né? Os bonitos. Os meninos? Não. Gente. De ter que empurrar, de, tipo, incentivar. Cara, tu consegue mais do que isso. Vai, faz, dá a cara a tapa, porque a vida é isso. A gente tem que dar a cara a tapa várias vezes. Com certeza. Porque se a gente ficar esperando, o tempo passa e a gente não fez nada. Total. O incentivo funciona dos dois lados, né? Sim. Tanto de vocês com a gente, quanto a gente com vocês, né? Com certeza. Principalmente pra tomar alguma decisão maior, assim, que impacta no futuro da gente. Essa cara, É porque a gente passa por isso frequentemente.
Mas voltando ao assunto, assim, a gente falou muito de vocês como pais, processo de ter a Alice, de como foi. Isadora não trabalhava, Isadora passou a trabalhar, o Matheus também pegou esse negócio de ficar lá direto, ficar junto, o apoio que vocês tiveram. Mas e o momento casal de vocês? Tipo assim, pô, beleza, agora a gente tem um filho. Mas e o nosso momento? Como é que foi esse negócio de se entender como casal, de manter, tentar fugir um pouco da rotina, de tentar não deixar a chama se apagar, não ficar, tipo assim, realmente refém? Como é que foi isso? É babado, viu? Ou não, ou isso ainda não rolou. Não. Você descobriu o rolê. Hoje é mais tranquilo, mas, tipo, quando a Alice dormia com a gente, até a gente conseguir tirar a Alice do nosso quarto, a gente era difícil. O momento casal era nas horas que a Alice estava dormindo, a gente fugia pra sala. Oh, meu Deus, que tristeza. Era tipo isso. Isso, a Alice E quando foi... ia pra sala? E quando... Essa bebida faz as pessoas falarem verdade. Sei não, viu? Mas a gente tirou a Alice do nosso quarto com 2 anos. Uma porra de ter pensado. Né? Foi. Tempo pra caralho. É difícil. Foi 2 anos pra gente Mas a gente tirar. conversa, eu e a Isa, que tipo... Eu já falei isso pra ela e ela concorda, né? Que tipo, a Alice vai crescer, a Alice vai viver a vida dela. E o que vai ficar é eu e ela. Então a gente tem que sempre estar fortalecendo, conversando, fazendo aquela... Cultivando a nossa relação e não deixando ela de forma alguma, ela Esfriar, ou o que for. Porque eu falo pra ela, cara, quando a Alice crescer e viver a vida dela, vai ficar nós dois. Sim. Então a gente tem que Pra não manter... ficar aquela coisa estranha, né? Tipo assim, ó, a Alice saiu agora de casa, e aí? O que foi que sobrou? Melhor amigo. Eu sou É. um cara que eu gosto bastante, mas... É isso. Né? Mas quando a gente colocou... Mas a gente sentiu bastante a diferença depois que a gente colocou a Alice no quarto dela. Aí a gente passou... Antes disso, a gente não conseguia assistir uma série. Né? A gente não sabia o que era isso. Os 2 anos da Alice, a gente não teve essa vida. Coisas que era que a gente costumava fazer muito. Por isso que eu falo muito... Vocês como casal, Isso. né? Por isso que quando eu falo muito que quando a Alice nasceu, morreu a pessoa que a gente era antes. E nascemos de novo. E foi totalmente diferente ali. A gente não tinha hora para dormir, a gente dava o sextou da gente, a gente ia dormir qualquer horário. A gente acordava no outro dia mais tarde, a gente saía, do nada dava vontade de comer alguma besteira. A gente pegava o carro e saía comprar, sabe? Era tipo isso. Com a Alice tudo mudou. E vocês sabem como é que é, né? A gente tem aquela vida só os dois, aí ali tem uma terceira pessoa que depende totalmente de vocês. A gente meio que se privou, né? Até das terça-feiras à noite de estar com vocês, mas não fiquem chateados, não. Feriado. Sim. A Bruna, ela tem, às vezes, momentos Isa. Ela não deixa transparecer. Ela deixa transparecer as coisas. Vou deixar uma coisa muito séria. Eu acho que eu ensinei ela a ser. Não, eu sou assim. Só que tipo, não é, pra você é muito fácil te deixar com raiva. Pra mim é... Vixe. Ixi, Rapaz. chamou na chincha. Aquele momento que todo mundo bebe. Né? Cara, mas é um momento de transformação mesmo, né? Tipo assim, você tá aprendendo, você tá redescobrindo as coisas, você tá tentando se entender, o que você sente, o que o outro sente. E eu acho que tem até um momento tipo, de julgamento, de você se julga, né? Tipo assim, cara, eu tô fazendo certo. Será que eu tô Sim. fazendo errado? Demais. É muito louco isso. Isso a gente acho que deve pensar muito. Tanto eu quanto a Isa, de tipo, eu tô sendo uma boa mãe, tô sendo um bom pai, tô sendo um bom marido, bom E esposa. o pior é que a gente não tem um parâmetro, né? Não. Tipo assim, é você ser. Tipo, é tentar. E não quer dizer que as pessoas, vocês têm exemplos, né? Sim. De pais, mas não quer dizer que eles estão certos e vocês errados, ou que Sim. eles estão errados. É porque cada um e tem uma vocês estão forma certos. de maternar, né? Tipo, não tem certeza. uma... E de viver mesmo. Não, e Sim. cada casal funciona de um jeito, né? Tipo assim, vocês aí, tô trabalhando fora, mas o Matheus tá dentro de casa, tá no home office. A Bruna trabalha viajando. Se a gente tivesse um filho, como é que ia ser esse negócio? Sim. E aí, tipo assim, cada casal tem uma realidade. Cada casal tem uma realidade diferente. Então, até pra você comparar com o outro, é muito difícil. Tipo, é uma coisa que eu não me muito vejo. difícil. Eu não me vejo nessa rotina de, tipo, se eu tivesse que trabalhar viajando, eu acho que eu com certeza não ficaria. Tipo, não daria pra mim. Eu não me vejo numa rotina viajando, deixando a minha filha, tá? Que ela tá com o pai dela. Mas eu tenho uma convivência com ela ali todo dia. Aí, tipo, viajar, passar, sei lá, 3, 4 dias fora de casa. Tá doido? Acho que não daria, não. E se tivesse doente, então eu surtaria. Nossa.
Mas é engraçado, porque no final das contas é o que o Lucas falou, né? Porque a gente conhece pessoas Sim. onde a gente trabalha que são mães Sim. e viajam, Sim. assim, né? E Que se é encontraram, né, foda. nessa rotina e tal, porque eu acredito que é mais aquela logística, né, de você conseguir ter uma logística ali, de você conseguir... Opa! Que foi, amor, quase caiu. Ela virou pro lado aqui. Acho que a bebida fazendo efeito. De conseguir se ajeitar ali, né, naquela nova rotina e tudo, e com a criança. E também da ponte de apoio, né? Aquela gente precisa daquela galera apoiando ali. Porque não tem como. Você Com não certeza. consegue uma andorinha no pós-verão. Total. Sem dúvida. Acaba que todo mundo se ajuda, assim, né? É muito louco. Mas a gente conseguiu bastante. Tipo, hoje em dia a gente consegue sair, fazer alguma coisa. A gente consegue que tem alguém... A minha sogra às vezes fica. Ou tem uma prima também que fica. E a gente consegue sair algumas vezes. A gente já viaja, leva a Alice com a gente. E ela curte, porque ela é da bagaça, né? Ela gosta. A Alice é completamente diferente da Isadora. Assim. Então, o que Sim. a Alice depende... Eu acho que ser mãe da Alice te fez crescer muito nesse sentido. Foi um Mudou. aprendizado, Mudou né? demais. Eu digo... Não, a mim mas- também, eu mas reconheço. Mudou muito mesmo. E eu ia até deixar pra vocês registrado que, tipo, a gente, no final das contas, a gente ouve, né, o que eu e a Isa falou, a gente pensa, parece que foi tudo mar de rosa. Não, tem momentos que são bem estressantes, cansativos, a gente não se entende, ou eu e a Isa, ou eu e a Alice, ou a Isa e a Alice, e a gente tem Porque algum ela tem momento... 5 anos, mas ela já desafia, viu? E a gente tem momentos que, tipo, eu erro, ou eu exagero num comentário, numa crítica, ou num castigo, ou algo com a Alice. A Isa tá lá como, tipo assim, aquela balança que contrabalança, assim, cara, mas peraí, não é bem assim e tal. Às vezes a Isa passa do ponto e às vezes eu tento balancear, mas, tipo assim, a gente tenta não tirar Moral, né? a moral com a Alice. Com certeza. Nem passar por cima do outro, né? E nem Eu acho. passar por cima Isso. do outro. A gente fica, tipo... Não, tipo assim, quantas vezes o Matheus bota ela... Porque a gente não é de bater na Alice. Ela não sabe o que é isso. Mas... Totalmente diferente da minha criação, por exemplo, né? Mas... Também apanhava muito. Tu é doido, quem apanhou foi eu. Fala isso olhando pra câmera, você não pode ser sua mãe. Eu apanhei muito. Vai ver. Eu E vivia aí, roxo. tipo... E aí, tipo, o Matheus bota ela de castigo. E aí, tipo, ela chora olhando pra mim. É muito E, safada, tipo, né? pedindo pra, tipo, eu tirar ela dali. Aí eu digo assim, não, se resolva com seu pai. Foi seu pai que colocou, seu pai que tira. Tipo, É isso. não me meto. Então tem momentos que, tipo assim, é bem cansativo, estressante. Às vezes a gente se altera, passa do ponto. Às vezes até eu e a Isa a gente não bate nas ideias. E a gente sempre tem, tipo assim, desde o começo, como a gente deixou, né? Tipo assim, a gente teve aqueles momentos de conviver juntos, até antes do casamento, e a gente sempre evitou muito de, tipo, quer conversar, ou quer discutir, ou quer ter ADR, deixa para quando estiver em casa, aquele momento mais só nós dois, a gente vai e fala. Até chegar num acordo, conversa até chegar no entendimento. E às vezes ela tem até raiva, ódio, porque às vezes ela se estressa no momento, no local, eu falo, não, calma, Não, e vamos tu conversar sabe depois. que baixa, né, já. Tipo assim, a nuvem já fica aqui em cima da cabeça, já fica um negócio mais pesado, a cara já muda, porque, tipo, se acontecer alguma coisa, a minha cara, ela vai dizer. Nossa, A pessoa verdade. mais sincera corporalmente que eu conheço, verdadeira, não é sincera, verdadeira corporalmente que eu conheço, é a Isadora. Já, a Transparece, pessoa já né? sabe. Transparente, é isso mesmo, é isso mesmo. Nossa. Mas beleza, gente, eu acho que deu pra gente ter uma noção legal, assim, da história de vocês e acho que o contraponto, não, na verdade não contraponto, o que mais chama a nossa atenção quando a gente pensa em vocês dois, obviamente é a história de como que vocês passaram toda a vida, a história de vocês, mas pensar na Alice e nas trocas que vocês tiveram que fazer na vida para poder conseguir cuidar dela e garantir que vocês são pessoas além de serem pais. Sim. Né? Então, garantir que o Matheus é
o Matheus, pai da Alice, mas também é o Matheus, garoto de programa. Também é o Matheus, filho da Dona Helena. Olha, também, vamos né? deixar isso bem, Ela bem ficou explícito, preocupada, ela ficou preocupada. que ele é garoto de programa. É porque ele é desenvolvedor de sistemas. Mas a gente só tá explicando isso no final, é. Tá ótimo. Se tiver aquela ruma de gente que só vê o começo. É, né? Aí, tipo assim, aí lasca, né? Aí daqui a pouco passa o contato. Aí é foda, né? Eita, Mateusão, e aí? E é bom, viu? Ah, como é que... Tu tá vendo? Matheus, tu apanha. Não é porque tu tá nas A bebida câmeras, bateu não. mesmo. Não, lógico, mas muito bem. Mas gente, é muito massa ver isso, ver toda a trajetória de vocês pra conseguir garantir que a Alice vai ter o melhor acompanhamento possível de vocês dois por perto e ao mesmo tempo a briga e os desafios que é pra vocês dois conseguirem ser vocês. Sim. Conseguir fazer esse bolo todo dar certo. E né? deixar ela ser ela, né? Porque Aham, ela é total. muito ela. Nossa, Sim, eu sim. vou Ela botar- tem uma vou personalidade. botar uma foto da Alice aqui. É. Tá bom, amor? Só pra vocês terem uma ideia de quem é a Alice. Pronto. Foi. E fica até outra sugestão também de podcast pra gente falar do Covid, viu? Que legal. Puta que pariu. Não, mas tem histórias. Calma, vocês também. Que é verdade. Não é só negativismo, tem positividade. Com certeza, com certeza. Verdade. Boa. Então tá, pra gente finalizar o nosso podcast, a gente vai fazer o nosso joguinho. É. Como é que é o nome do joguinho, amor? Eu acho que eu tô plagiando isso de algum canto. Mas ficou Bate bola, jogo rápido. Bate bola, jogo rápido. Então, cada um tem que fazer uma pergunta pra qualquer um dos quatro que estão aqui. E a pessoa tem que responder com a primeira coisa que vier na cabeça dela. Tem que ser uma resposta rápida. O ideal é que seja, tipo, uma palavra pra responder. E aí, depois, desenvolver a resposta. Tá? Quem vai começar? Os convidados começam, né? Não, aí tu tá de sacanagem, né? O Matheus tá com cara de quem já tem a pergunta. O Matheus deve ter umas 10 perguntas aí já. Exatamente. Pois divide, cara, as perguntas, porque... Não, mas se é um bate-volta aí, eu perguntaria para o Lucas. Vamos começar bombardeando o Lucas. Rapaz, eu tô sendo marcado aqui. Não sei se essa pergunta foi citada de outros podcasts, porque ainda não tive acesso a nenhum, mas Vai ter. Lucas é filho ou filhos? Já começou assim, foi? Já, eu sou direto ao ponto. A gente quer ser padrinho. Termina a sua pergunta. Pretende, não pretende, tem interesse, não tem interesse. Cara, no momento... Disserte a sua resposta. Não, no momento eu não tenho... Eu não descarto a possibilidade de dizer assim, não, cara, eu não quero ter filho de jeito nenhum. Tipo assim, Ó. não, a minha vida eu não vou ter filho. Mas no momento hoje não entra nem 1% assim de dizer, mas eu... Hoje não se encaixa. Eu não vou dizer tipo assim, cara, nunca vou ter filho. Eu não sou essa pessoa. Eu não sei, pode ser que daqui pro futuro as coisas mudem. Não diz que daqui a Né? 5 anos. Não, diz. Mas só de não toda descartar, vida. só de não descartar a ideia já é um... Porque toda vida a Bruna... Não, daqui a 5 anos. Mas hoje, tipo assim, a realidade que a gente tá vivendo hoje, as coisas que a gente tá tentando alcançar, conhecer... Sim. Entender ainda qual é o nosso papel aqui, como que a gente vai se organizar com as coisas, né? Se é o que a gente tá fazendo hoje é realmente... Mas tu sabe que o caminho mundo é dá esse voltas, mesmo. né? Uma Não, mudança... Sem dúvida, sem dúvida. Por isso que eu não descarto. Vocês é isso, né? Vocês queriam controlar o mundo e o mundo me vai. É. Não. Mas é por isso que eu não descarto. Tipo assim, eu não sei. Mas hoje, no momento, é uma coisa que não passa nem pela minha cabeça. Mas eu não digo nunca. Show. Já de não dizer nunca, dona Nan. Assista, notícia boa pra assista os senhora. pós-créditos desse podcast aqui, viu? Assista as 3 horas de podcast. Vai, amor, sua vez. Minha Perguntaram vez. Pra você, agora você pergunta. Então vou perguntar pro Matheus. Vai voltar. Manda. Qual personagem tu mais gosta de jogar? Ai, meu Deus. Esse jogo, não! Pelo amor- eu quero deixar claro que se dependesse de mim, da hora, o tal do Wild Rift seria jogado Bem longe. bem longe. E Patrocina a gente, celulares Wild Rift. já teriam sido quebrados, né? Quebrados, batidos certeza. assim na parede. Ah, não sei por que isso, essa raiva. Um momento de descontração e relaxamento. Por que será, né, que uma partida vira 10? Qual o personagem? É sério? Eu É sério isso? A gente pode perguntar o que quiser. Meu pai, eu vou mudar as regras desse jogo.
Lucas, eu acredito que hoje, atualmente, com a cena de A suporte. Ó, o suporte aí, vocês Explicando o lance do suporte. No jogo tem uma lane que joga o ADC, que normalmente é o Lucas, e o jogo de suporte. O ADC é o cara, é como se fosse um atirador. Entendi. E eu fico de suporte dele, tentando ajudar ele. Isso. Por isso que eu comentei naquela hora, eu fico de suporte. Que aí ele já se tocou da referência. Mas é isso. Meninas, é com vocês. Respondido. Tô aqui, quem quiser. Tu pro Lucas, tá? É assim, ó. Não, vou explicar. Calma ainda. Vou explicar. A pergunta dela é pra eu fazer pro Lucas. Não, vou explicar. Como o negócio é de relacionamento, né? Então seria assim, ó. Você, Gostei. respondendo pro Lucas. O que eu era antes de você? E aí você Porra, diz. É que pra ser com uma palavra, mas fudeu, né? Não, mas tem que desenvolver Vai depois. falar solteira. Ah, eu fiz o negócio pra ser um negócio mais profundo. Aí ele fala, porra, solteira. Não, é a primeira palavra. Não, eu acho que... Eu não posso falar que a minha vida, os nossos votos de casamento, o meu voto foi isso, assim. Eu seria muito hipócrita de falar que antes dele a minha vida era ruim. Não era de maneira nenhuma. Eu amava minha vida, amava tudo que eu fazia e, né, todo mundo que estava perto de mim. Mas ele conseguiu trazer um olhar diferente que eu não tinha. Então ele conseguiu mostrar pra mim um mundo que eu não conseguia enxergar. De outras e que me expectativas, fez- né, assim. e que me fez ser uma pessoa melhor. Eu acho que esse é o grande lance. O Lucas conseguiu trazer um pouco mais de, vou falar, humildade pra minha vida, um olhar mais humano, mais sensível que eu tinha, mas eu tava perdendo. A sensação que me dá é que eu tava indo por outro caminho e ele conseguiu trazer isso pra minha vida. Oh. Fiquei emocionado aqui. Mas é sério, eu me orgulho muito da gente. Eu falo isso muitas vezes, assim, de pensar como eu era antes dele. Eu não acho que eu fosse uma pessoa ruim, mas eu sou uma pessoa 1 milhão de vezes melhor. A gente não Sim. pode falar nada com relação a isso, não. Tem alguém que pode falar sobre vocês. E você conheceu a Bruna antes do Lucas. Isso é verdade. É. Eu fui professora de inglês do Matheus. Quando eu tinha... Eita porra, faz tempo, Matheus. Acho que você não conhecia o Lucas, né? Ela Não. que não gosta de entregar a idade dela, ela É, dizendo, tá se essa porra entregando faz aí. tempo. Eu já falei aqui que eu tenho 29. 29 não, né? Quase 31. Quase mesmo, né? Tá bem aí já. Tá longe pra caramba, fevereiro tá muito longe. Tá perto. Tá, deixa eu vou perguntar pra Isa, então, só pra gente finalizar o ciclo. Eita, eu pensei que eu ia pular essa. Não. Se lascou. Eu tô pensando na pergunta. A pergunta é: se você pudesse conversar com a Isadora de 20 anos, a Isadora de 20 anos e a Isadora de 30, tá? 30, quase 32. O que você falaria pra ela? Eita, chegou e encheu d'água. A Isadora de 20 anos era totalmente diferente. Fala aí. Nossa. Eu acho que eu falaria tanta coisa. Eu acho que eu despejar, acho que a pobre ia ficar tonta. Porque eu, com 20 anos, eu queria muito ter a mentalidade que eu tenho hoje. Mas eu entendo que é um processo. Mas... Você tem a mentalidade que você tem hoje? Por conta de tudo que eu vivi. Mas tu é doido, eu acho que eu daria uns tá ligados nela, assim, de tipo, acorda pra algumas coisas que eu não via, que eu não enxergava. E hoje eu já vejo, já tenho mais opiniões sobre aquilo, das coisas que eu fazia. Não que eu fosse uma porra louca, mas eu podia ter me ligado mais de algumas coisas que tornaria muitas outras coisas do que eu vivi até agora se fosse diferente, né? Mas acho que é mais basicamente isso. Eu acho que eu daria uns tá ligados nela, de tipo, acorda pra algumas coisas aí que tu tá meio que boiando. Eu deixava muito a vida passar, de tipo, eu ia conforme a música. E se eu tivesse tido um pouco da garra que eu tenho hoje, talvez eu tivesse de uma forma totalmente diferente. A gente tivesse, tipo, eu paro pra pensar em tantas coisas
vocês sabem, né? Do futuro que a gente quer e tudo. E quando eu paro pra pensar, quando era só nós dois, que as coisas eram um pouco mais fáceis, eu tinha feito tanta coisa diferente. E que agora é um pouco mais difícil, mas vai dar certo. É isso. Com certeza. Com certeza. Mas a gente teve uma discussão dessa em um dos podcasts, né? Da história do o que teria acontecido se eu tivesse feito aquilo, que é uma resposta que você nunca vai ter. Nunca. E é uma pergunta que às vezes você sempre vai se fazer, né? Mas... É uma pergunta até cruel, né? É muito cruel, porque você tem um conhecimento hoje, você passou pelo que... Tudo que você passou para você ter o conhecimento que você tem hoje. Então, não dá para você cobrar do seu eu de 10 anos atrás ter o mesmo pensamento que você tem hoje, porque você só tem isso pelas decisões que você tomou há 10 anos atrás. É meio confuso essa negócio, mas acho que tem sentido. Meio dark, né, o negócio. Mas muito legal. É isso. Galera, foi massa demais o papo. A gente gostou bastante. Como é que foi? Vocês estão felizes? Como é que tá? Só agradecer a vocês foi a massa. experiência, a oportunidade. Eu sabia que a gente ia, com alguns minutos, ia esquecer o nervosismo, como falar, o que falar. Não, você olha pro Matheus no começo, é muito engraçado. Oi, porque a gente não tem costume, né? Tipo assim, a gente não tem aquele negócio de fazer um videozinho assim, falar alguma coisa. A gente não tem essa coisa. Então, ficar no meio da câmera e ainda eu mais sou com bem o microfone... caverna, né? Mas pra todo mundo, cara. Pra mim, a eu gente meio que trava. Eu gosto. É muito louco. Eu acho massa de, tipo assim, quando você se A sente Bruna nasceu pra confortável. isso. Eu acho também. Acho massa quando a pessoa se sente confortável em estar falando. Tipo, admiro isso, porque eu não tenho essa qualidade aí de ficar na frente de uma câmera falando. De boa, gente, é pior. Mas ficou super de boa, cara. Vocês falaram muito legal. Foi muito massa, Pois foi é, muito eu ia massa. até comentar, tipo assim, pra primeira vez, eu acho que foi muito bom. Por isso que eu já tava comentando no começo. Se não chamar pros próximos, já tá sabem, querendo né? um próximo. Já sabem que não gostaram da gente, fica registrado. Eu acho que a gente tinha que pensar numa roda depois de mais gente. Fazer verdade, três viu? casais. Verdade. A gente, ex e mais um. E aí É doido porque... talvez É na massa, mesa porque e- cada um tem sua percepção. Dá pra gente fazer um negócio legal. Uma ideia. Mas é isso, gente. Então esse foi o episódio de hoje. Foi um episódio muito massa. Muito, muito querido no nosso coração, né, amor? De ter esses dois aqui. Com certeza. Não representam muito, eles não são importantes, assim, pra deixar claro. Bom, o Lucas e o Matheus, né? Mas eu ia... A gente só se expõe. Mas é isso. Por favor, se você gostou do episódio, se você quer ver mais, se você quer receber nossos conteúdos, curta, comenta, compartilha, segue a gente, clica aqui No sininho que eu já aprendi a colocar o sininho. O Lucas aprendeu, tá ficando cada vez mais bonito, né? Eu acho que você precisa chamar a nossa filha pra fazer essa abertura com A vocês. gente podia, né? Fazer o final da Alice. Porque ela viu? adora mandar a pessoa clicar no Ativar o sininho sininho. e se inscrever no canal. Eu acho que vocês têm que botar esse... Vocês têm que mandar pra gente esse vídeo Vou mandar. e a gente Eu coloca no tenho. final desse episódio. Então, ignorem o que eu falei, não é pra vocês fazerem isso. A Alice vai falar pra vocês fazerem isso já, né? Então, vai chegar aqui. Mas muito obrigada por estarem com a gente. Matheus e Isa, muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada mesmo por vocês terem vindo. Foi muito massa o papo. E é isso, né, amor? É isso aí. Foi show. Beijo. Oi pessoal, se inscreva no canal, clique o sininho das notificações